Bem-vindos ao Tomos Revelados, pessoal. Aqui é o Felipe. E aqui é o Mink. Bem-vindos ao último episódio do ano, Tomos Revelados, super especial, uma comemoração de Natal/Ano Novo. E como vocês podem perceber pelo título do episódio, hoje não vamos falar sobre nenhum texto específico, não vamos nos demorar muito sobre um tema muito específico. Pelo contrário, estamos aqui hoje para celebrar o final do ano, entrar já no clima férias, sair falando de um monte de assunto aleatório, nisso fazer uma grande confraternização com vocês. Deixem aí nos comentários os seus próprios top 5, suas impressões sobre o que a gente falou aqui. Então é isso, pessoal. Sentem aí nas suas cadeiras, peguem a sua bebida de preferência e vão com a gente. E aí, meu grande amigo Mink, já está em clima de férias? Já está em clima de celebração? Ou ainda tá com muito trabalho? Cara, eu sou daqueles azarados que vai ficar de plantão de fim de ano, mas faz parte, é isso. O Natal e Ano Novo caindo no meio da semana tá ótimo, gera ali uns momentinhos de folga. Mas, cara, o ano foi tão intenso, foi daquele rolê que eu comentei de tropeçar em janeiro e cair em dezembro. Eu acho que esse finzinho de ano tá ótimo pra mim, tá perfeito. Assim, comparado ao resto do ano, tá incrível, mesmo trabalhando. Pra tu ver, hein, trabalho no Natal tá sendo um ponto positivo. Que ano, hein, É meu isso, amigo? cara. Não, foi o ano, cara. Puta merda. Muitos momentos emocionantes aí ao longo do ano. E tu, cara? Tu como é que tá esse finzinho de ano? Cara, eu estou 100% de boaças. Pra mim, começou o recesso oficialmente, eu tava com umas folgas acumuladas, juntou com o recesso oficial do trabalho. E, como sempre, cara, este é o momento do ano mais aguardado na minha vida gamer, porque é o momento que eu sento pra jogar os jogos que estavam acumulados ao longo do ano. Agora eu posso sentar e ficar 12 horas seguidas jogando um negócio e me concentrando nas coisas que eu gostaria de fazer antes, mas não podia. Então, cara, foi a hora de tirar o atraso, botar jogo de tabuleiro na mesa, jogar uns one-shots que eu queria jogar, e os jogos de videogame que eu comprei na promoção estavam lá pegando poeira na Steam. É isso, cara. Eu compartilho disso, porque finalzinho de ano eu tenho o ritual de pegar um game grande pra jogar, porque eu nunca consigo jogar nenhum game grande ao longo do ano. É só os indiezinhos ali curto e tal. Sim. Então, todo fim de ano é esse momento, né, cara? Tem essa vibe de tipo, tá, beleza, eu posso jogar sem culpa, é isso, é pra terminar mesmo, zerar um gamezinho bom. E, pô, é uma vibe boa, né? E aí, cara, e que jogo grande você jogou dessa vez? Cara, ainda não comecei, porque agora que tá engrenando essa parte de fim de ano pra mim. Então, só as próximas 2 semanas pretendo jogar Clair Obscur, né? Joguinho aí, o GOT, o joguinho top do ano. E ele já tá na minha lista há um tempão, tô vendo a soundtrack dele no Spotify há um bom tempo aí. Acho que a gente até comentou ali no grupo da Moira, com a galera que já jogou. Mas, cara, simplesmente incrível, um dos maiores premiados da história do jogo do ano. E merecidíssimo, né? Um jogo que tem uma atençãozinha à arte, a honrar tudo, tá ligado? Um carinho, acho que é isso que resume o bagulho. Foi mais do que merecido porque os caras deram carinho em tudo que precisava, né? E tem muita minha vibe. Então, tô maluco pra jogar o ano todo. Só que eu falei, cara, eu não vou jogar isso no meio de casamento, no meio de trabalho, no meio de um monte de coisa. Então eu falei, o finzinho do ano é dele, sabe? Sim, cara. Eu ouvindo meus amigos que jogaram esse jogo, contando a experiência, eu lembrei muito do momento clássico da minha vida, que foi a primeira vez que eu peguei pra jogar o Skyrim. Que foi exatamente isso. Eu falei, cara, eu só vou jogar isso quando eu puder ficar 100% sem fazer nada. E foi exatamente o que eu fiz nessas férias lá de verão. Eu lembro que eu tava na faculdade, eu acho, não lembro exatamente. Mas assim, foi aquelas férias que não tinha ninguém perto de mim, tinha nada pra fazer, tinha um monte de amigos meus que tinham viajado, inclusive. E aí eu só sentei e fiquei jogando Skyrim o dia todo, cara. E esse jogo tem essa vibe, né? Mas, cara, eu não tô jogando nenhuma novidade, nenhum grande lançamento desses jogos grandões, AAAs. Eu, na verdade, eu peguei pra jogar um jogo que eu comprei no lançamento lá em 2022, que eu gostei muito, que eu joguei muito quando saiu, que foi um hype do cacete na época. O Twitter ainda existia, ainda era um lugar habitável, as pessoas ainda conseguiam compartilhar coisas de boas no Twitter nessa época, em 2022, saudosos anos, e que é o Crusader King 3. Eu nunca joguei nenhum jogo dessa franquia, além do Crusader King 3. E pra você que não conhece, é um jogo, porra, de uma empresa chamada Paradox Interactive, então que ela faz grandes jogos de simulação, tem jogos de simulação de criação de cidade, tem jogos de exploração no espaço, e esse é um jogo de estratégia, de simulação de
basicamente de famílias nobres, assim. É um jogo, como o nome indica, que se passa na Idade Média e que você controla um personagem que é um príncipe, membro de uma família nobre. E basicamente é isso, você customiza o seu personagem do jeito que você quiser. Ah, ele vai ser um cara que vai trabalhar na intriga, vai tentar fazer esquemas de assassinato, criar rumores sobre outras famílias, vai tentar fazer alianças através do casamento, ou você vai, sei lá, ser um grande general, se concentrar em ser um grande conquistador militar e formar um grande reino. Dá pra fazer tudo, e é aquele tipo de jogo que não tem um objetivo em si, como todo bom jogo de simulação não tem um objetivo, não tem quests exatamente, você decide o que você vai fazer, então é um grande sandbox nesse sentido de mundo aberto e fazer o que você quiser. E aí a graça desse jogo também é que quando o seu personagem morre, normalmente de velhice, mas se você der azar, você pode ser morto em batalhas ou assassinado, você joga com o seu descendente. Então tem muito essa ideia de criar uma linhagem e manter a sua família boa ao longo do tempo. E aí os desafios vão mudando conforme você vai trocando de personagem, porque um personagem, de repente, era um rei que tinha vários cortesãos ali trabalhando ao seu lado, era aliado de muitas famílias, mas o seu sucessor, de repente, é um cara mais arrogante, é um cara que é mais conflituoso, que não lida bem com as pessoas, então você vai ter que arranjar outro jeito de lidar com a sociedade à sua volta. Tem várias coisas, vários eventos aleatórios que vão acontecendo, você pode, sei lá, criar relíquias para sua família, você pode tentar se aproveitar dos eventos e das festividades que você dá, do tipo, tem todo um minigamezinho de caçada. Toda história da Idade Média tem sempre essa vibe de falar das grandes caçadas, dos reis que foram caçar um javali, que não sei o quê, que junta todas as pessoas do reino. Então tem todos os minigames voltados pra isso. Tem 1 milhão de DLCs que eu nem não explorei nada ainda. Então, bom, um jogo que você pode facilmente aí jogar 300, 400 horas e seguir em frente. Pô, joguinho terapêutico, né? Daquele que tu, pô, vou parar um tempinho pra fugir do mundo real e ficar lá dentro, né? Pô, gosto muito dessa vibe. Mas uma dúvida que eu fiquei conforme tu foi explicando aí, eu não conheço, eu conheço a Paradox, alguns jogos deles, mas não tava por dentro desse, tipo, não vi nenhuma gameplay. O teu personagem tem uma unidade ali mesmo que tu pode movimentar e tal, ou é aquele lance mais de status, tipo, tu tem a unidade, ela tem status, compartilha ali com o lance do reino, e à medida que o reino é atacado pode morrer, né? Porque tu falou esse lance da linhagem, eu fiquei nessa dúvida, tipo, tu pode movimentar tua unidade, ou é mais o lance do reino, do império no geral? É mais Reino e Império, é mais a questão de você olhar do ponto de vista macro, né? Pode É crer, mais né? próximo de um SimCity da vida Sim. do que, sei lá, os jogos que você literalmente controla um personagem, o personagem anda de um lugar A pro B. É uma coisa mais visão de cima, assim, e mais gestão de recursos e do reino. Do tipo, seu reino tem tanto de dinheiro, Sim, sim. você tem tantos exércitos que estão no lugar tal. Lembra um pouco a estrutura daqueles jogos, não sei se você e os ouvintes conhecem, mas os jogos da linha Total War, né? Tipo Home Total War, que é um jogo que, pô, marcou demais a minha adolescência, joguei muito. Home Total War, essas linhas, como o nome já diz, é mais focado na questão de simular batalhas. Esse nem tanto, as batalhas são abstratas, você mostra só os status de 2 unidades, ficam ali lutando e mostram, essa aqui tem chance de ganhar porque ela tá em cima de uma muralha. Sim. Essa unidade é mais forte do que aquela, então tem ali uma porcentagem, tudo resolve abstratamente, e você só fica vendo no ponto de vista meio tabuleirão, assim, de jogo de tabuleiro, você fica olhando de cima, né? Mas é isso, cara, é isso, o jogo que você pode explorar de vários ângulos, e é esse tipo de coisa que vem me atraindo cada vez mais em jogos, né? Não um jogo que tem uma grande narrativa linear, mas um negócio pra você ficar experimentando e testando. Eu gosto de jogos mais assim, no geral. Pô, coisa fina, cara. E assim, aproveitando esse clima de retrospectiva, meio que falar do ano aí, pô, tenho 2 menções honrosas, posso mandar aí que estão na minha rotina. Um deles é Ball versus Peach, não sei se você chegou a ver alguma coisa sobre. Não. Mas, cara, é tipo um Space Invaders moderno, tá ligado? Tipo, um personagenzinho caminhando, e um meio pinball da vida também. Enfim, tem um rolê meio que do tipo, tu tem uma base e tu vai pra uma run, né, roguelikezinho. E aí o teu personagem meio que se move sozinho, tu controla o disparo da bala, sabe? E aí tu tem modificadores, aí tu junta uma bala com a outra, vira uma bala diferente. E aí tu tem que ir meio que explorando, eliminando os bonequinhos do caminho. Bem na vibe Space Invaders, assim, de limpando a tela antes que chegue em ti. E aí tem bosses, aí muda de fase, enfim, bem na pegada roguelike e dopamina lá em cima, tá ligado? Uhum. Ótimo pra, tipo, pô, terminei o almoço e vou trabalhar 1h30, tá ligado? Porra, deixa eu jogar uma runzinha aqui. Aí senta ali, fica de bobeira só moscando.
E a outra que eu tô viciadíssimo é o Pique, né, cara. Porra, Ah, bom que demais. presente desse ano, caralho. Porra, alto joguinho, cara. Aí eu e a Lura viciado jogando e vendo o Alan Zoca lá, os vídeos que a galera publicou, né, ao longo do ano, que a gente não tinha assistido ainda, tá sendo entretenimento aqui de casa assistir a galera se dando mal no Pique. Bom demais. Cara, é bom demais. Eu adoro jogo que você se ferra e é divertido mesmo assim. Uhum. Meu passatempo é ficar vendo Reels, vídeos curtos, Aham. de pique, da galera se ferrando, da galera passando por situações engraçadas. É muito bom, né, cara? Porra, bom demais, cara. Tipo, a dinâmica é muito simples, tá ligado? É tudo muito simples. Mas tem uma estética maneira, tem um feeling diferente ali, tá ligado? Eu não curtia muito esses joguinhos de escalada. Tem um que bombou esse tempo atrás, que era tipo um monte de móvel empilhado. Não sei se tu chegou a ver, eu não lembro como é que era o nome. Não sei. Mas bombou também, mas tipo, esses joguinhos de escalada são famosos aí. Aquele que o cara tá preso dentro de um barril também, dentro de Ah, um sei, aham. caldeirão, tá ligado? Aham. Esses eu nunca bateu a vibe. Mas, cara, o Pique, acho que os caras acertaram de prima, assim, tá ligado? Deram um conceito muito maneiro pra parada, tem uma narrativinha ali, tem um fim, né? Então, pô, me pegou muito. O aspecto social da coisa também é muito bom. É. De ter voz por proximidade, você poder fazer aqueles emojis engraçados, botar a roupa esquisita. Os Os itenzinhos gestos, são né? maneiros também de usar. Porra, eu tô maluco pra ganhar a bandana do Naruto, velho. Tá foda, a Loura tem ou não, tá ligado? Caralho, tá muito foda. Eu tenho um chapeuzinho de mago que eu ganhei da primeira vez que eu joguei e Nossa, nunca mais massa troquei, porque é demais. muito maneiro. Exato. Cara, mas eu tô na vibe forte de simulação, né? E esse ano eu realizei um sonho de literalmente 10 anos. Eu tava atrás de um jogo de tabuleiro já há 10 anos, literalmente. Eu descobri isso esses dias, quando o jogo chegou aqui em casa. E eu fui ver o ano que ele foi lançado, porque eu lembrava que era um jogo antigo de tabuleiro. Ficou fora de catálogo lá fora, só tem lá fora. E é um dos grandes problemas, né, de jogos de tabuleiro é que a gente pega as coisas muito atrasadas no Brasil. E finalmente consegui o jogo, porque um amigo meu que veio dos Estados Unidos trouxe pra mim. Calhou dele vir numa época que o jogo estava em estoque lá fora. Então, cara, chegou o grande momento de jogar este, que já tem tudo pra ser um dos meus jogos de tabuleiro preferido, que é o Millennium Blades. Millennium Blade é um jogo que se vende como um simulador de card game colecionável. Como assim? Não necessariamente um jogo em que você vai só literalmente jogar a partida do Magic, jogar uma partida de Pokémon, como se fosse um card game, você vai montar o baralho e jogar. Não é isso. É mais do que isso. Ele literalmente simula que você está, sei lá, dentro do anime do Yu-Gi-Oh! Você compra os boosters dentro do jogo, você Uhum. troca as cartas, você participa de campeonatos. Então, é um jogo que se vende como um commodity trading game, ou seja, é um jogo de troca de recursos, em que os recursos são os cards. Então você tem que gerenciar o seu dinheiro, comprar, vender cartas, montar o deck, participar dos campeonatos, ver qual o meta, esse tipo de coisa vai ser trabalhada dentro do jogo através das mecânicas. Então é um jogo que basicamente são 600 e poucas cartas. Basicamente esse é o conteúdo do jogo. E é muita carta. São 600 e Aham. poucas cartas para simular as várias edições diferentes, as várias cartas promo, as várias coisas desse sentido. Então é um jogo também interessante porque ele é em tempo real. Ele tem timers. Então a gente bota um timer, sei lá, de 10 minutos. E esses 10 minutos é troca livre. É dia de feira. Você e seus amigos falando: ah, eu tô com essa carta para vender. Alguém quer comprar? Ah, não quer comprar? Beleza, então vou botar aqui no mercado secundário. Aí você vende pro mercado secundário. Ah, pô, hoje eu vou comprar um booster. Aí você pega o dinheirinho, que é um dinheirinho de papel estilizado, bonitinho e tal. Aí você dá o dinheirinho lá pro banco, compra um booster, tem aquela sensação maneira de, pô, abrir um booster, ver o que vem no seu booster. Veio a carta rara que você precisava, não veio. E aí você pode ganhar pontos não só jogando o jogo, ganhando as partidas, mas também montando uma coleção. Do tipo, caraca, eu montei uma coleção com todos os magos. Uma coleção de 7 magos diferentes. E aí você ganha pontos de acordo com a coleção que você montou. Então tem esse aspecto tanto de premiar você por ser um bom jogador, quanto por ser um bom manipulador do mercado ou um bom colecionador. Jogaço, tem uma estéticazinha meio anime que eu particularmente não gosto muito, mas sei que agrada a muita gente. Então, vocês que são do Rio de Janeiro, se quiserem jogar, tamo aí, cara, eu tô viciadaço. É só marcar, vai lá no Discord da Moeira Games, entra no nosso grupo do WhatsApp, fala comigo que com certeza eu vou marcar pra jogar contigo. Pô, cara, desde que tu me falou, eu fiquei pirado nesse jogo, muito foda. Joguinho que tem que entrar na nossa lista aí de quando eu for pro Rio, nós sentar pra jogar, porque, cara, coisinhas simples, tipo, o verso da carta ali imitar um booster, tá ligado? Tu Aham. falou da estética anime que não te pega. Mano, me pega demais.
Caralho, ô, muito foda toda a ideia, tá ligado? Muito foda mesmo. É, e ele tem muitas piadinhas com o anime e com card games. Tipo, não se Referências a leva outros full a sério, animes. né? É Uhum. todo nessa vibe de referências. Já faz referência a Super Mario Bros. Tem um booster que é referência ao jogo do Mario. Tem outro que é referência a um personagem do Yu-Gi-Oh! Sim. Então é meio que engraçado porque é tipo meio que um multiverso entre o anime e os card games. É bem maneiro. Eu vi uma carta aqui que é um tubarão duplicado, é Double Shark, Twice the Shark, tá ligado? Tipo, é um tubarão com duas bocas, dois olhos, tudo É, duplicado, muito cara, é louco. uma loucura. E eu fiz uma promessa pra mim mesmo de não olhar as cartas quando eu tava organizando o jogo. Pô, perfeito. Só conheço as cartas que saíram no jogo. Aham. Que saíram no meu jogo. Então eu tô tendo essa experiência legal também de, tipo, abrir um booster e pensar, caraca, que carta maneira, que é um negócio que eu tinha quando eu era criança, quando não tinha muita internet, de, tipo, não saber quais eram as cartas da edição que você tava comprando o booster. Do Às vezes, set, né? às vezes você Uhum. ser surpreendido literalmente de abrir uma carta que você não conhece, ou que você só ouviu dizer, mas você não sabia a arte. Então o jogo traz também essa brincadeira. Muito foda, cara. Grande jogo. Dito isso, então, bora agora para uma grande sequência de top 5 de qualquer coisa. Começando com uma pequena retrospectiva do nosso próprio Tomos Revelados. Vamos fazer um top 5 dos episódios que a gente mais gostou de gravar. Então, primeira coisa que eu pergunto pro Miguel é, cara, você achou que foi muito difícil fazer essa seleção? Como você fez essa seleção dos episódios? Me diz aí. Cara, esse ano até que foi tranquilo, na real. A gente publicou aí 10 episódios até o momento desse. Provavelmente a gente fecha o ano aí com um episódio por mês. Fechar os 2 episódios de 2025. Foi um ano que teve muita lista, né, cara? E, porra, é o modelo favorito meu em termos de dos episódios de podcast que a gente tem por aqui. É uma parada bem prática que a gente desenvolve em cima. Então, até que foi tranquilo. Basicamente, a gente tinha que separar metade do conteúdo do ano, né? O Uhum. difícil foi relembrar. Mano, como a gente gravou uma vez por mês, no meio dessa confusão que foi esse ano, cara, meu cérebro derreteu muitas das informações desses episódios. E aí, relembrar disso foi difícil. É verdade, teve alguns episódios, inclusive, que eu olhei e falei, ué, isso a gente não gravou ano passado? Caraca, faz tanto tempo. Uhum. Mas enfim, eu particularmente gostei muito dos episódios desse ano e a gente fez uns episódios bem diferentes. A gente trabalhou temas clássicos nos nossos episódios de lista, mas também experimentou algumas coisas, então foi um ano bem legal pro Tomos Revelados, achei que rendeu bastante coisa. E antes de mais nada, bom dizer também, né, pessoal, pô, o top 5 é um negócio super idiosincrático, a gente vai colocar coisas nas ordens aqui, e é pra fazer essa brincadeira, puxar essa discussão, porque não é sério, não levem tanto a sério essas posições, né, mas pra puxar um papo e gerar assunto, né. Então, bora lá, bora começar. Vamos começar com o quinto lugar dos textos barra episódios de Tom Gelado 2025, que para mim foi o episódio Kobold de Tucker. Aí tá fácil. Aí tá fácil. E aí a gente leu nesse episódio, ou melhor, o nosso grande amigo Lucas Lino fez a narração de um texto clássico lá da revista Dragon, dos anos 80. Colocamos uma sonorização do nosso outro grande amigo Dedão, um grande abraço pro Dedão, que deixou o episódio ainda mais imersivo. E foi um episódio que pra mim foi muito divertido, não só de gravar e de discutir, mas de ouvir. Foi um que eu, durante a edição do episódio, eu gostava de parar e ouvir todas as vezes que eu tava editando, porque é um texto que te puxa pra dentro de uma maneira muito única. Dá pra imaginar a galera sentada em volta da mesa, rolando os dados com aquelas fichas de papel, aquela experiência do RPG de mesa, literalmente na mesa, algo que tem se tornado cada vez mais raro, nossas vidas cada vez mais digitais. Então é um texto muito maneiro. Eu lembro que a gente bateu um papo muito maneiro também sobre criaturinhas no RPG, Uhum. kobolds, o que kobold significa, como usar o kobold nas mesas, como lidar com os desafios que envolvem colocar criaturas fortes ou fracas. Então, é um episódio bem legal e bem informativo também, com algumas soluções bem interessantes do autor do texto. Exato, cara. E, pô, eu comentei tá fácil porque é meu quinto lugar também, tá? Olha aí. Então, colocamos ele na mesma na mesma posição. E, cara, foi um episódio que ele foi curtinho de narração, né. Uhum. A leitura é uma delícia, a narração ficou muito massa na edição final do podcast, mas a gente rendeu
pra caramba, assim, em termos de conversa, né? Foi um tópico que ele era bem enxuto a introdução. E o papo ali foi desenvolvendo em cima, porque tanto eu quanto tu, a gente gosta muito desses desafios que não são baseados em cima de status, em cima de nível, né? Que seguem uma lógica muito fixa. Então a gente conseguiu pirar em muitas coisas. Eu lembro da gente falando de goblins, de desafios ali dentro de uma dungeon que não envolve só o combate direto, mas o atrapalhar, né? A queima de recursos e tal. Então, cara, foi um ótimo texto. Gostei bastante tanto da leitura quanto da conversa, né? Então, tamo junto, tamo junto. Quinto lugar aqui também. E não é combinado, né? É, Isso que vai ser legal também. A gente vai ficar descobrindo aqui. isso vai ser massa. Beleza, então vamos lá pro quarto lugar. Meu quarto lugar é o episódio Por que RPG de Mesa? Um episódio super especial que eu fiz entrevistas com pessoas da cena de RPG lá no Diversão Offline, então tem a ver com a minha experiência de ir para São Paulo, participar deste grande evento de RPG de jogos de mesa. Conversei com muita gente legal que eu nunca tinha visto pessoalmente, várias pessoas eu conheci pessoalmente lá no evento, e foi um episódio bom demais, porque é um episódio que tem super a ver com esse episódio aqui também, né, que é um episódio sobre celebração, um episódio muito importante pra gente, que é de um nicho dentro do nicho. Poxa, existem jogos de mesa, jogos de tabuleiro, existe RPG, mas tem a galera da OSR, tem a galera que gosta de jogar um jogo especificamente mais narrativismo. Então tem aquelas camadas, né? Aquele meme da iceberg. O D&D tá lá, Tormenta tá lá em cima, mas a gente tá aqui embaixo, jogando os negócios esquisitos, fazendo podcast sobre textos esquisitos na internet. Então, é um episódio que me toca muito pessoalmente, justamente por essa celebração de encontrar com as pessoas que pensam parecido com você, que gostam de jogos parecidos com você. E esse encontro com essas pessoas semelhantes, que gostam da mesma coisa que você, é muito revigorante. Então, é um episódio que eu gosto muito de lembrar que existe, justamente por essa noção do encontro. E quem sabe ano que vem não vai ter um episódio parecido. Pô, perfeito. Espero comigo lá no Diversão Offline, tá? É a meta. É isso, cara, vamos torcer. Mas, cara, episódios que tem convidados sempre são muito marcantes, né, cara? Concordo contigo. Sim. Porque tanto amplia o escopo da conversa aqui, querendo ou não, a gente tem gostos parecidos, então fica meio enviesado aqui nosso ponto de vista e traz a galera que tá de fora, traz uma visão diferente pra mesa. E foi um momento, né, cara? Diversão Offline pra galera do nicho é o momento do ano, né? Então, real, um ótimo episódio, mano. Cara, então meu quarto lugar ficou Então Você Quer Criar uma Masmorra? O texto do Gus L. Cara, é o tipo de texto, primeira listinha da série de listas que a gente publicou esse ano. E, pô, pra mim é isso. Ele é um resumo geral. Só imprimir aqui, resumir os tópicos. Tu tem um guia pra quando for planejar uma masmorra, criar um material. Tem um beabá do que não pode faltar. Então, gostei demais. Tem dica pra layout, tem a visão dessa pegada que a gente comentou bastante sobre no episódio de sem uma história definida, mas um tema central, né? E aí tudo girar ao redor disso na hora da composição. Então, cara, foi um episódio muito maneiro de gravar e um super texto, assim, que quando eu for planejar uma dungeon, quando eu for mestrar uma dungeon, eu vou com certeza voltar pra dar uma lida, sabe? Com certeza, cara, muito informativo e de alguém que já escreveu boas masmorras. Então, nada melhor do que pegar alguém que já tem experiência com esse tipo de coisa há um tempo e ver essa pessoa organizando pra gente, dando de bandeja esse tipo de coisa. E eu destacaria, inclusive, também uma outra questão sobre esse tipo de texto, especificamente sobre o tema da masmorra. Com o passar das gerações, criações das novas variantes do D&D, das novas edições, segunda, terceira, quarta edição, esse estilo de jogo foi se perdendo e foi se modificando também. Jogar masmorra foi se modificando a ponto de na OSR a gente já chamar isso de um estilo próprio, assim, de exploração de masmorra. Em masmorra, você fala de exploração espacial especificamente, e é um tema que eu acho que é legal da gente falar no podcast do porquê que é legal jogar masmorras. Porque eu mesmo, quando comecei a jogar D&D, não via muita graça nesse estilo de jogo. Nem jogava masmorra, porque eu não via como podia ser legal. E esse tipo de texto, ao falar como fazer uma boa masmorra, como montar uma masmorra, você vai começando a ver, tá, pô, tem que ter isso daqui, tem que ter aquilo ali, tem uma disposição espacial que não é linear, porque se trata sobre fazer exploração no ponto de vista espacial, pô, as salas tem que formar um loop, tem que ter facções, tem que ter ecologia, tem que ter uma lógica interna, todas essas coisas vão aparecendo em volta da masmorra e, pra mim, vão também circulando esse tema que é tão importante pro estilo de jogo que a gente joga e que é muito divertido e pode ser muito divertido e que talvez não seja um tema
tão chamativo para outras pessoas. Talvez esse texto sendo traduzido, a gente conversando sobre ele, traga mais luz sobre esse estilo de jogo tão legal que é o Dungeon Crawl. Então concordo com você, grande episódio. Pô, assim, até eu acho que quem acompanha a gente das antigas tá por dentro de uma fala nossa já recorrente, que é de como algumas masmorras antigas, por mais que elas sejam famosas, porque meio que fundamentaram tudo, falta flavor, né? Então, a visão do Gus ali de, tipo, composições que deveriam existir numa dungeon tá muito mais alinhada ao novo movimento que tem rolado, né? Pô, eu gostei demais do episódio. Dungeonzinhas são muito maneiras, desde que elas tenham essas temáticas de ecologia bem pensada, que elas não sejam um railroad, né? Tipo, salas vazias e corredores, e aí luta com os bichos e segue até tu achar o loot e estoque e sai fora, sabe? Sim. Então, acho que foi um ótimo papo, mano. Bem, o meu número 3, a gente vai falar sobre a NSR. É o texto A Nova Revolução da Nova Escola, do Yohai Gal, o autor do Kern, esse que é um dos meus jogos preferidos. E foi um episódio também com participação. Todos os episódios que eu citei até agora tiveram esse a mais de trazer alguém de fora, alguma estrutura diferente. Porque, pra mim, como criador da coisa do podcast, é interessante, né? O jeito de editar é diferente, então, pra mim, tem um desafio maior ali de como montar aquele episódio. Não é uma coisa que eu tô trabalhando no automático. Né? E esse episódio, em especial, eu gostei muito de conversar com esse que vem se tornando um grande amigo, um grande companheiro lá dos nossos jogos no servidor da Moura Games, que é o Dedão. Ele participou do episódio, ele trocou muita ideia comigo sobre essa noção do que é fazer uma comunidade e pensar o RPG como um lugar de compartilhar essas histórias. Então o RPG não só como um jogo que a gente vai sentar e jogar com outras pessoas, mas um lugar que a gente vai conhecer novas pessoas, que a gente vai estar ao lado de pessoas que a gente gosta, mal ou bem. Então como que a gente monta esse lugar para juntar pessoas legais, né? Então é um desafio constante de jogar RPG, né? Pô, se você quer jogar com cada vez mais gente, que você gosta, quer estar junto, como a gente mantém isso funcionando? Então, as experiências lá do Yohai Gal, do servidor do NSR Cauldron e outros servidores mostram pra gente um caminho bem interessante, né? E mostram também que movimentos, entre aspas, de RPG eles vão muito além de só estilo de design, estilo de jogo, mas também tem ali uma ética, um pensamento de como fazer um espaço coletivo legal para todo mundo. Então, é um episódio muito legal nesse sentido, para além do jogo. Pô, mano, perfeito, perfeito. E pô, é um texto bem atual, né, cara? Geralmente a gente traz textos das antigas, assim, a gente trouxe textos lá de, sei lá, 2007, 2005. E Uhum. um texto bem recente, super atual. É um tema que vale a gente até trazer mais vezes pro Thomas, porque pô, como isso impacta, cara, aspectos sociais dentro do RPG, querendo ou não, é tão fundamental quanto regra, né? Já tive experiências de eu achar que eu não gostava de um jogo, eu só tinha jogado com as pessoas erradas ou com a cultura muito diferente da minha, sabe? Então, até o fato de tu, às vezes, achar um material meio ruim, achar aquilo que não rodou tão bem, ou que, enfim, não se sentiu tão bem durante aquela gameplay, pode gerar que tu fique, pô, esse material é ruim, né? Tipo, tu traduz isso pra dentro do jogo, sendo que tu só não teve uma boa experiência, o ambiente, né, não era propício pra te estar jogando. Então, essa criação cultural, dentro, principalmente na forma online, né? Presencial, a gente tem aspectos de estar com os amigos, estar com pessoas conhecidas, mas no online acaba sendo um ambiente bem mais exposto, né? Que qualquer um pode chegar e arruinar toda uma sessão que tu, pô, só tinha aquele diazinho na semana pra jogar, né? Então, pô, tópico super relevante, hein, mano. Cara, o meu terceiro, pô, é isso. Falei, continuando questões de listas para monstro, cara, do Arnold Camp. Pô, episódio delicinha de gravar, texto bom de ler, conteúdo, de novo, prático pra caramba. Então, eu lembro que a gente falou de muitos aspectos, trazendo exemplos de monstros que a gente gostava, mas até pirando em cima de, tipo, transformações, mudanças, né? Coisas que a gente poderia fazer pra mudar certos aspectos mecânicos de monstros e... Enfim, cara, cada tópico desse eu lembro que rendeu papo pra caramba. Então, guardo no coração esse textinho aqui. Arnold Camp também, sempre no top tier aí dos textos que a gente traduziu, né? O rei das listas, cara. O rei das listas, é isso. Com Arnold Camp eu tô sempre muito animado em gravar. É um cara que tem muitas boas ideias, além de fazer um texto bem estruturado, de passar boas informações para os mestres e game designers. Ele também traz sempre bons exemplos, né, cara? São exemplos acompanhados de uma experiência de jogo muito
recheada de coisas pra contar, assim. Então, eu sempre saio de um episódio sobre o texto dele muito animado pra criar e pra jogar. Isso, por si só, já é uma grande qualidade do texto sobre RPG. É, cara, perfeito. Acho que é isso. Essas listas, porque eu gosto tanto, é esse abastecimento que dá na cabeça de tipo, tá, beleza, agora eu tenho as informações necessárias pra criar mais coisas aqui e a cabeça é milhão, né? Então é bem nessa linha mesmo. Bem, eu já vou pro meu segundo lugar, que também é uma lista, mas não é lista para monstros, mas lista para encontros. E, cara, eu concordo 100% com você, episódios de lista são muito bons, porque são muito informativos e são muito didáticos também. Essa estrutura de lista é muito bom, né? Faz o que o próprio Prismatic Wastelands coloca nesse texto de lista para encontros, que é, pô, você tem 5, 6, 7 pontos, é fácil de você lembrar, é fácil de gravar, tem uma estrutura mnemônica ali, né? É coisa que ajuda a memorizar do que você tá falando, os tópicos, frases emblemáticas. Então eu fico muito feliz em poder ajudar a divulgar esse tipo de coisa, que eu acho que é muito útil para mestres de RPG no geral. É muito legal que tenha textos específicos para RPG, para que você não tenha que usar manuais genéricos de criação. Ah, como fazer um bom texto? Ah, uma coisa que eu ouço muitas pessoas falando, assim, é uma coisa que tá ainda bem, caindo em desuso, mas assim, poxa, eu vou pegar um manual de literatura, um manual de cinema e ficar, como fazer um bom filme, sei lá, um bom roteiro e vou usar no RPG. Não é a mesma coisa. Então é legal que tenha essa galera criando e pensando junto nos blogs e nos livros, no YouTube, seja o que for, sobre RPG, né? Algo mais voltado para RPG e para o estilo de jogo específico também, que a gente gosta, no caso aqui da OSR, né? Como montar encontros aleatórios voltados para enriquecer o seu jogo. E esse texto para mim foi tão rico que, né, Mink, a gente fez um processo aí colaborativo para criar um livro. A gente começou lá no começo do ano com essa ideia de montar um livro de encontros aleatórios, um tomo de encontros estranhos, que finalmente, pessoal, a informação em primeira mão finalmente está saindo. Eu e Mink estamos finalizando este livrão lindo e maravilhoso, editado pelo Mink. Agora no Natal está saindo ele para vocês. Espero que vocês gostem. Pô, perfeito, cara. E não, encaixou tudo, porque é meu segundo lugar também. E assina embaixo em tudo que tu falou. Foi o texto que me acompanhou o ano inteiro aí, porque é isso. A gente lançou o projeto em colaboração com a comunidade, né? Vocês puderam, muitos de vocês enviaram encontros. Então a gente passou o ano aí editando e tudo mais, no meio dessa correria. E finalmente o material tá redondinho, tá muito massa. Vão sair pra publicação, então é só acessar aí o nosso Zit, tanto o Moira Games quanto o Minco, vai estar a página vai estar nos dois. E gratuito, né? Pra vocês baixarem e usarem em cima dos conceitos do Prismatic, porque, cara, foi um puta texto, cara. Eu acho massa das listas também, que elas são enxutas em cada tópico, e aí, cara, larga na nossa mão pra gente ficar trocando ideia em cima, né? Então é um mestre, um cara que testou na prática, ele até traz exemplos ali dos goblins engraxates, né? Então ele vai mostrando ponto a ponto as aplicações, assim, e a gente foi acrescentando coisas que a gente faria, coisas que a gente viveu, coisas que a gente faz. E aí começa a virar um papo super rico. Então, se você não ouviu o episódio, vai aí no Spotify, no YouTube, dá uma procurada que vale a pena. E também baixa o material gratuito, né? Se você for um viajante do tempo aí no futuro, já vai estar disponível. Perfeito. Vamos então para o melhor episódio do ano do Tomos Revelados, segundo Felipe Tuller e Mink. Para mim, ele já foi falado aqui, para mim é o melhor de todos, o texto mais bacana, que me deixou mais vidrado e me reencheu de vontade de jogar RPG foi Então Você Quer Criar uma Masmorra, do Gus L. Cara, pra mim um dos melhores textos falando sobre criação de masmorra, tem muitos na internet, a gente já falou de alguns aqui ano passado, mas esse pra mim é um dos definitivos, assim, um dos que eu não largaria a mão, tem mais coisas certas e mais coisas alinhadas com o que eu penso. Tudo isso que a gente já falou, não vou me demorar muito aqui, né, sobre como o texto fala sobre facções, a importância da ecologia, da lógica interna da dungeon, de como fazer loops na masmorra, é interessante pra criar um espaço que está voltado para exploração, de como jogar dungeon não é só matar monstro. Então, as masmorras como espaço de exploração, espaços jogáveis, é o que me encanta muito nesse estilo e é o que está condensado lá nesse texto chamado Então Você Quer Criar uma Masmorra, do blog All Dead Generations. Cara, perfeito, né? Tem nem o que comentar. Ótimo top 1. Cara, e o meu é meio que na mesma linha, tá? A gente preparou um para depois fazer o outro, e ele tem um quê de especial pra mim, que é o Então Você Quer Mestrar uma Masmorra de Quebra-Cabeças? Dicas e procedimentos para quebra-cabeças agradáveis, do Direct Sun. Cara, e ele é meu top 1 por um motivo irado, é porque a gente jogou a Aberrant Reflections, né, cara? Então, a gente botou na mesa antes de poder gravar o episódio,
E aí, pô, teve essa experiência multicanal, sabe, do texto, além de ser um ótimo conteúdo também, eu amo puzzle, é um tipo de conteúdo que eu acho muito foda, um tipo de jogo que eu acho muito maneiro. Até, não sei se você tá ligado, aquele Blueprints, é outro que eu Sim. tava aguardando junto com o Clair Obscur, mas aí o Clair ganhou na filinha. Mas é outro que eu tô guardando num potinho, sabe, pra aquele momento especial, assim. Porque, cara, tipo de jogos de puzzle são muito legais. E eu lembro que a gente rendeu papos muito maneiros justamente por isso. Porque a gente teve experiência em mesa, pôde trazer assim, cara, nesse momento aqui eu faria coisa diferente. Nesse momento eu senti isso. Esse tópico faz muito sentido. Então tem muita coisa voltada, não só a técnica ali, né? De tipo, de como montar um puzzle. É muito sobre a experiência de jogo, né? Isso que eu achei o texto muito foda. Então é sobre olhar pros jogadores, é sobre como é que tu vai levar essa informação, né? Sobre deixar eles falharem, sobre cuidar com sobrecarga. Ou você tropeça numa coisa importante, né? Que era um dos tópicos que a gente gastou bastante tempo em cima conversando. Então, assim, no geral, por todas essas experiências multicanal que a gente teve de testar na mesa e depois conversar, e o texto ser tão redondinho, porque eu gostei dele e coloquei ele no meu top 1, mano. Perfeito, cara. E eu gosto desse texto também porque ele traz à tona um tema que não é tão comum. Pô, se o Uhum. tema da masmorra já é um negócio um pouco deixado de lado em vários estilos de jogo, no próprio D&D mais mainstream, a masmorra não é tão procurada assim como estilo de jogo. Pô, masmorra quebra-cabeça é o clássico, quem sempre fala do nicho dentro do nicho, do nicho, do É. nicho, do nicho. E é muito legal ver um cara que é especialista nisso mesmo, né? Porque é um cara que tá sempre pensando nesse estilo de aventura, de dungeons misturado com quebra-cabeças. E ele faz isso de uma maneira muito única. É uma aventura muito doida, uma das aventuras mais diferentes que a gente jogou, Aham. eu acho, né? Dá pra dizer Sim, isso. sim, fácil. Se é bom, se é ruim, tá pra nem disso, né? Uma experiência de jogo muito única, que só RPG consegue fazer, né? Ah, o puzzle lá do Blueprint é assim, assado. Pô, legal. Mas assim, cara, jogar uma masmorra quebra-cabeça de RPG de mesa é um negócio muito específico e muito interessante. Então vale muito a pena conferir e vale muito a pena jogar também essa dungeon, Aberrant Reflections e outras do próprio criador do Direcção. Um cara que manda muito bem. É isso, cara. Com isso, então, fechamos o top 5 episódios do Tomos Revelados. E de agora em diante, meus caros ouvintes, convido-os a entrar agora nos tópicos mais aleatórios possíveis. Em clima de festa, em clima de comemoração, vamos falar então de top 5 várias coisas. Vem com a gente. É isso, pô. E, pô, colaborem também, deixem nos comentários e quiser mandar lá no Discord também qual que é o top 5 de vocês. Pô, a gente vai adorar ler, porque pra nós foi uma experiência super maneira. O Felipe comentou desse lance da celebração do RPG, que esse tipo de episódio é. E, cara, esse é o puro suco disso. É a gente falando do que a gente mais gosta dentro do nicho, né? Então, pô, bom demais. Bom demais pra discordar, pra criticar a escolha dos outros, tudo na maior amizade, é claro. É Então isso. deixem aí nos comentários, chega com a gente, bota aí nos comentários, bora fazer isso aí acontecer. Vamos então para o primeiro top 5, começando com um tema que para mim é muito importante, não só como mestre de RPG, mas porque mostra sobre o que é o jogo, né? O RPG é uma conversa, são pessoas conversando com outras pessoas, interpretando personagens. Então, por que não celebrar também os NPCs, os Non-Player Characters, personagens do mestre? E a gente chamou esse top 5 de top 5 NPCs que não podem faltar na sua aventura, na sua campanha, no seu jogo. Aquele NPC que pode ser clássico, pode ser clichê, mas que você ama. Então vamos falar dos 5 que a gente mais gosta. Bem, como é que foi a escolha dos seus 5 NPCs? Cara, muito difícil botar em ordem, tá? Muito difícil. Os 5 aqui, pra mim, todos eles têm posições de ficar no primeiro lugar tranquilo. Tentei botar pela experiência de mesa, mas pô, ótimo tópico, né, cara? Não tem nem muito o que falar. É de onde vem muito do sabor do jogo, né? Então, a gente falou que é o que diz sobre o que é o jogo. Eu acho que o NPC tem um papel importantíssimo nesse sentido, né? E de gerar memória também, né? Sempre que eu É, cara. penso, tipo assim, a experiência das pessoas vendo o Critical Role, Uhum. assistindo a live do Celpit, tem sempre aquele momento que a pessoa fala, pô, e aquele NPC? E aquele momento que aquele personagem falou tal. As campanhas ficam muito marcadas também pelos NPCs que habitaram aquele jogo. Enfim, os NPCs são uma das coisas mais marcantes, assim, de uma mesa de RPG, pelo menos na minha opinião. Sim, cara, eu fico de cara o quanto que dependendo da afinidade que os players gerarem com aquele NPC, o quanto a campanha muda, né, cara. Pode ser uma parada que gera uma interação momentânea e acabou, mas se a galera se afeiçoar, mano, esse NPC vai ficar voltando pra mesa o tempo todo e gerando coisas ao redor dele, né, então, pô, tem um potencial gigante de jogo mesmo, né. Cara, e isso que você falou é muito verdade. Porque eu lembro de uma mesa
que foi uma das mais marcantes que eu joguei, pô, não sei nem há quantos anos atrás, mas era no começo da quinta edição, quando a quinta edição ainda tava saindo, a gente tava testando aquele negócio. Acabava de sair, em inglês, nem tinha em português, né? E eu lembro muito que a gente estava jogando um jogo que se passava numa vila, clássica aventura que passa numa vila e tal, e era uma vila que estava muito em conflito interno, quase uma guerra civil acontecendo, e muitos NPCs eram muito queridos e muitos NPCs eram muito odiados, porque estavam querendo fazer coisas diferentes sobre aquela vila. E eu lembro muito que quando começou a tal guerra civil desse jogo, um NPC que era um guarda, olha só, né, pessoal, um guarda. Clássico NPC que às vezes a gente não dá nem nome. É um guarda, parece um guarda, deu oi pra você. Um guarda lá, que era um senhor, já, o cara quase se aposentando, uma coisa meio assim. Foi uma coisa que foi desenvolvida de uma maneira tão natural, né, que até a gente se surpreendeu com o quanto a gente começou a gostar daquele NPC. Porque foi um NPC que eu criei jogando em tabelas aleatórias, então ele foi crescendo conforme a campanha foi acontecendo. Eu lembro muito claramente no dia em que esse personagem morreu nessa guerra civil. Sem sacanagem. Deu vontade até de chorar, sabe? Caraca, não acredito que isso aconteceu, porque foi uma rolagem de dado, o cara sofreu um ataque crítico de um outro NPC que era muito odiado, então gerou uma ira, assim, na mesa. Todo mundo muito puto, em coletivo, com o que tava acontecendo. Isso é muito doido, né? Um monte de gente, um bando de marmanjo, adultos, tipo, muito chateados a ponto de querer chorar porque um personagem fictício, que no começo não tinha nenhuma ligação, não tinha nada de importante, morreu, tá ligado? Então, o NPCs é um negócio muito maneiro mesmo, quando dá certo, quando a gente gosta deles. Envolve muito os jogadores. Exato. Bem, então vamos lá. Vamos categorizar então esse papo. Vamos começar com o quinto lugar, que eu batizei com o charmoso nome de o NPC, que é um contratado espalhafatoso. Então estamos falando aí da nossa experiência com aqueles ajudantes da vila, que são os carregadores de coisas, os carregadores de bolsa, que vão pra dungeon pra ajudar a carregar tocha, os tocheiros e coisas do tipo. Clássico da OSR, né? Exatamente. Pô, o que seria de um jogo de Dungeon Delve sem eles? É. E pra mim tem um papel muito importante, porque eu gosto especificamente de usar esses personagens, como o nome da minha categoria já diz, personagens que são muito unidimensionais, mas que são muito marcantes na sua unidimensionalidade. Então, pô, o cara que é muito medroso, Uhum. o cara que reclama de tudo, o cara que é muito religioso, o cara que é beberrão. Então, essas coisas, pra mim, dão um pano pra manga muito grande nesse tipo de jogo por dois motivos. Primeiro, por ser esse personagem marcante, de fato, especificamente pelo seu jeito de se comportar, que vai dar ao mestre a oportunidade de ser o bobalhão da mesa, o que dá uma descontraída na galera, né? Pô, o mestre tá fazendo vozinha. Então, pô, beleza, vamos lá, todo mundo pode, sabe? O mestre dá aquela validação daquela brincadeira de interpretar os personagens. Então, instiga os jogadores a agirem como seus personagens. E, por outro, por ser unidimensionais, eles deixam a complexidade na mão dos jogadores. Os NPCs são unidimensionais, mas e os personagens? O que eles acham daqueles NPCs? Serve pra dar profundidade, em contraste com os personagens dos jogadores, que são os protagonistas, que são personagens mais complexos, que têm mais vontade, que a gente vai se concentrar mais neles. Então, eles servem pra balizar a conversa, puxar a reação daqueles jogadores. Então, se o NPC é burro, o jogador ele pode ser didático com o NPC, pode tentar ensinar as coisas pra ele. Falou, não, cara, pô, você não pode fazer assim, senão você vai morrer aqui na masmorra, tal. Enquanto outro jogador pode interpretar um personagem que vai tirar sarro daquele personagem, vai tirar proveito dele, vai enganar aquele personagem. Então, tudo isso gera muito jogo, né? Esse contraste entre os personagens, NPCs muito espalhafatosos ou unidimensionais e os jogadores em volta deles, né? Eu acho uma base muito sólida para um jogo de RPG, esses NPCs mais simples. Pô, perfeito, cara, perfeito. É muito uma visão de arquétipo ali, né? Tipo, bem direcionadona. E eu acho que isso é massa no sentido de tu não adicionar uma carga mental muito grande também no jogo, né? Boa. Então, tu ter esse. Como, principalmente o SR, tu acaba tendo vários desse. O mestre não precisa ficar pensando em multifacetas e uma profundidade grande pra aquele personagem. E os jogadores também não ficam tendo que, tipo, analisar demais, né? Não, é simples, cara. A interação é muito direta, a parada surge. Tipo, ele vira um gancho pra muita coisa de interação, né? Então, pô, gosto demais. Esse personagem já veio vários na cabeça. Então, tô contigo, mano. E o seu, cara, que é o seu quinto lugar? Então, cara, eu ia falar, o meu é bem alinhado na tua pegada também, que é o Ferrado. Aham. Tá ligado? O meu quinto lugar. Que é. Eu me acostumei tanto com esses NPCs ajudantes, cara, que pô, já virou natural pra mim, sabe? Ligar NPCs a esse aspecto de NPCs ajudantes do Ferrado, os caras que, tipo, pô, é fazendeiro, não sabe mexer em nada, tá indo. Tipo assim, ele tá tão mal sozinho, ou tá tão mal na vida,
que ele prefere sair com galera desconhecida pro meio do mato, né, pro perigo, Uhum. do que ficar na vida normal dele pra tentar ganhar uma grana, tentar ganhar uma parada. Então, é bem na vibe, às vezes tu se coloca no papel dele em jogos como DCC, né, Aventuras Funis e coisas do tipo. Uhum. Então, eu gosto muito desse arquétipo, assim, cara, o bicho tá na merda, tá ligado? Ele não sabe fazer nada, o mínimo ali, o básico, é um fazendeiro, é um camponês, ou um morador de rua, mas ele tá ali, tá ligado? Então, porra, vamos pra cima, galera, vai dar boa. Ou ele tá ali com, que a gente falou, aí entra os teus arquétipos que tu comentou pra complementar, né? Mas aí eu vou puxar um gancho do porquê desse o ferrado ele marcar tanto na minha cabeça, que é a mudança de vida que rola, cara, em vários Uhum. momentos na mesa. Isso é muito louco. Sim. O cara entra como nada, e aí do nada ele ganha, sei lá, uma parte ali do gold, aí ele ganha um bagulho lá, aí ele, pô, 3, 4 aventuras que o cara, ele já não é mais fudido, tá ligado? Ele já tá com muita grana. Às vezes o cara estoura na parada, ele nem quer mais ir, né? Já rolou isso na nossa mesa, tipo assim, pô, quer saber? Nessa daí eu não vou não, pai, troca por outro NPC, que o outro NPC tá mais barato, e ele não, tipo, tá, né, a gente só quer pra carregar, e o cara, pô, tá com grana, fez a vida, comprou a fazenda. Então, essa progressão que tem no personagem, no NPC, tá ligado? Ajudante, eu acho muito maneiro, cara. É, porra, bom demais. É tipo uma sub-lore que vai rolando ali na mesa, né? Caraca, eu tava pensando exatamente a mesma coisa. É muito maneiro ver isso desenrolando durante o jogo. Tipo, o NPC que morreu, ficou pra trás, tinha vários sonhos, de repente, eu vou pegar dinheiro pra dar pra minha família. Pô, Uhum. o jogador nunca vai conhecer a família dele, porque esse NPC morreu, ficou pra trás. Agora, outros, o que será que vai acontecer com ele, né? Aí sim, começa a dar profundidade nesses NPCs. Pô, era um cara que era muito medroso, mas, pô, de repente ele já foi a 3, 4, 5 expedições, já ganhou uma grana. Agora ele é o cara experiente que vai dar esporro nos outros NPC. Então dá essa sensação de continuidade no jogo. É muito Uhum. bacana mesmo. Eu gosto disso, de tipo, ver os personagens de repente mudando, da água pro vinho, o cara que era medroso ficando corajoso, o cara não queria nada da vida, mas se descobre numa função, de repente, sei lá, o cara encontra uma estátua de uma entidade, começa a cultuar aquela entidade, vira um clérigo, e coisas desse tipo vão dando aquela floreada no jogo, é muito maneiro mesmo. É, cara, o cara que não fez nada e volta se gabando também, porra, é engraçado pra caramba, né? Sim, É bom demais. verdade. Beleza, então vamos para o quarto lugar. Cara, o meu quarto lugar se chama Inimigos Idealistas. Tá. E aqui está uma categoria clássica. É um nome bonito para algo muito comum, na verdade. Cultistas, soldados muito leais a um vilão, esse tipo de coisa. Eu amo o vilão cultista, porque são personagens que, como o meu título já diz, né, têm um ideal muito marcante e normalmente são personagens muito mente fechada. Primeiro de tudo, isso já marca muito eles como antagonistas. Eles não vão mudar de lado. Eles são seus inimigos. Eles cultuam o demônio tal que quer destruir o mundo. Não adianta. Então, cria essa dualidade interessante entre os personagens jogadores e os personagens não jogadores que são inimigos. Mas também, eles são tipos de personagem que dão muito pano pra manga pro mestre mostrar as convicções das facções do cenário, de que tem coisas importantes no mundo que vão além dos personagens dos jogadores. Então, pô, esse cultista tá falando sobre essa igreja tal, tá falando sobre esse deus tal, sobre esse demônio tal. Então, isso dá a oportunidade do jogo crescer nesse lore, né? E também dá a chance dos personagens dos jogadores interagirem com personagens que têm outros pontos de vista, que são diferentes dos dele. Porque raramente você encontra um personagem que é muito aficionado em alguma coisa. Normalmente os personagens, principalmente na OSR, são personagens muito oportunistas, que estão sempre atrás da jeito mais fácil de fazer as coisas, ou são muito medrosos, não estão se arriscando muito. E esses personagens, ao contrário, os cultistas, os soldados leais, são caras que vão lutar até a morte para fazer o que eles querem fazer. Então, dão até, na minha opinião, um lugar de se espelhar às vezes pros jogadores. Tipo, cara, esses caras gostam muito de ser assim. Então, eu vou pensar pro meu personagem uma coisa parecida, mas diferente desses caras. Também dá uma oportunidade, dentro desse espelhamento, de tentar humanizar também aquela pessoa, né? Tipo, tentar entender a lógica, tentar entrar na cabeça do NPC e pensar, caraca, o que faz esse cultista querer ser um cultista desse negócio? Então, pô, aquele clássico momento que você, sei lá, terminou uma batalha, mas o cara não morreu. Vamos interrogar esse cara, vamos ver o que ele tá pensando. O que passa na cabeça desse maluco que tá fazendo isso que ele tá fazendo? Às vezes rola aquele momento, né? Tipo, tem bons pontos, né? Aquela coisa do bom vilão, né? Pô,
o vilão achou um problema, realmente, pô, a gente tá fudido, a gente não tem nada, a gente é pobre, a gente é ferrado. Mas como que ele vai resolver? Ah, matando todo mundo? Talvez não seja a melhor solução, né? Mas ele notou um negócio ali que eu concordo com ele, mas não sou seu amigo não, cara, vai embora daqui. Ou então, às vezes, né, você fica com piedade do cara, você quer converter ele. É legal esse momento, né, dos personagens tentando fazer esse embate de ideias. Falar, cara, ó, você é o mal aqui nesse negócio. Aí o cara fala, não, pra mim você é o mal. Aquele clássico momento lá do episódio 3 do Star Wars, né, que o Anakin tá morrendo, tá virando Darth Vader. E aí ele, pô, Anakin, você era o escolhido. Por que você fez isso? Tá se tornando mal. Aí o Anakin fala, não, cara, pô, seu ponto de vista é esse, o meu não é esse. Pra mim você é o mal. Então, esse embate é um embate muito clássico da fantasia medieval e outras também, né? De colocar ali, então, o destino do mundo em jogo, né? Dentro desses ideais que vão surgindo nos cultistas e tal. Acho maneiro. Eu acho um tipo de NPC bacana e que gera muito jogo, cultistas e inimigos e idealistas no geral. É, cara, meio um Thanos da vida, né. Tipo, pô, o fim até tem um certo quê de lógica, mas o meio é péssimo, né. Aham. Então acho que é um ótimo recurso, real, narrativo, tipo, de tu não precisar colocar uma informação no livro ou de tu ter que explicar para os jogadores ou coisas do tipo, e interações com alguns personagens idealistas dão uma grande visão da facção, né. Porra, admito que eu passo uma raiva com esses malucos, bem na real. Quando eu tenho interação direta com o meu personagem com eles, eu geralmente tendo a ficar muito puto, Aham. né, que é aquele maluco que se ma não quer nem te entender. Tipo assim: "Não, me mata então e acabou", tá ligado? Não vai mudar minha cabeça e já era. Mano, tá ligado? Aham. Mas é isso, acho que ele pega um tom maneiro quando o que ele tá falando tem um certo quê de sentido. O Sim. meio, o que ele tá executando, a forma com que ele tá fazendo tá completamente viajado, então, acho que isso que é uma dinâmica super maneira desse tipo de personagem, né, boto fé. E isso que você falou é muito bom, né? Porque o NPC, quando ele causa uma reação emocional muito genuína, é sinal de que ele tá dando certo, na minha É. opinião. Se você ri, Uhum. se você fica com raiva, se você se apieda dele, se você tem algum tipo de conexão com o NPC, aquele NPC tá, pô, sendo bem sucedido ali na sua função. É mais ou menos isso que eu penso. Pô, perfeito, mano, tô contigo. Cara, meu quarto lugar, vendedor de coisas estranhas, tá. Pra mim, porra, esse daqui que deu por isso que eu falei, daqui pra cima o Ferrado ali no top 5 tá ok. Daqui pra cima fica muito difícil estabelecer ordem, porque eu amo esse tipo de personagem, cara. E não é só pelo item, tá ligado? É tipo, a situação que o bicho aparece, o mistério envolvido, nunca é muito claro o que que esse maluco tá querendo, por que que ele tem essa parada, sabe. Então, acho que é tipo uma ótima folha em branco, tá ligado? Que tipo, pode abrir pra muitos leques aí. Então o cara às vezes vende umas paradas poderosas, tipo: "Pô, por que esse maluco não tá usando essa parada? Onde é que ele conseguiu essa porra?", sabe. Então, tem esse quê de uma parada mágica, traiçoeira, poderosa, misteriosa, sabe. Então, acho que tem esse arquétipo do mago, sabe. Acho que a gente até encontrou numa aventura nossa um cara que era cego, tinha uma venda no olho, aí andava numa carroça, e tal. Aí falava de um rolê muito enigmático, aí às vezes tinha uns recurso, às vezes não tinha nada. Pô, era uma dinâmica super maluca interagir com esse cara. E, pô, altas vezes a gente negociou com ele e rendeu bons frutos aí. E também tem o cara da quinquilharia, né, que às vezes tem esse carinha também que ele tem os negócios que diretamente não são tão úteis, né, aí vai da criatividade do que tu vai usar dele, o clássico goblinzinho que catou coisas da caverna, então Aham. tá tentando vender, sabe. Sim. Então, tipo, tu nunca sabe muito bem é o típico vendedor que tu encontra fora de uma cidade, né. É o cara no meio da jornada, no meio de uma dungeon, numa aventura assim. E tu vai comprar os negócios com ele que ou tu não entende muito bem o porquê que aquilo é tão poderoso e tá na mão dele, ou tu não entende muito bem o fato do negócio ser meio inútil, aparentemente, né. Então, eu acho esse arquétipo muito massa, dá pra brincar de muitos jeitos e sempre que aparece eu, pô, acho muito divertido, mano. Cara, eu vou te falar que o meu terceiro lugar parte do mesmo NPC que você citou, Ah, que é um NPC clássico já, que eu montei há muito tempo atrás esse conceito do vendedor ambulante cego, que aham. eu não sei por que me pega muito esse conceito, eu sempre uso ela nas minhas mesas, é tipo um NPC que tá viajando nos multiversos RPGs que eu mestro. Porra, massa. Só que eu ia chamar de algo parecido com o que você chamou, mas eu notei que por trás dele tem algo que me traz mais a graça, assim, do conceito. Meu terceiro lugar eu chamei de sábio isentão. Aham. É alguém que tem um grande conhecimento, mas que não tem tanto poder assim, ou pelo menos não exerce o poder dele tão diretamente. Então, o exemplo seria um mercador que conhece muitas pessoas, que já viajou a muitos lugares, já viu muita coisa,
mas que prefere não se envolver nas coisas. Então, tem também aqui um arquétipo clássico, Game of Thrones da vida, né? Que é o cara que é o político, que ele não é o rei especificamente, mas ele é o mão do rei, ele é o conselheiro do rei. Então, alguém que tá manipulando as coisas pelo lado, né? Então, um cara que é um observador e um mediador dos conflitos e usa, muitas vezes, os personagens dos jogadores como os agentes ativos. Então, o cara que vende quinquilharia vai falar, olha, eu ouvi dizer que tem um lugar tal lá numa masmorra que tem um item raro, pá, eu li uma lenda que é assim que é assado. E esse cara, ele não vai botar a mão na massa, ele não vai sujar as mãos indo na masmorra passando dificuldade. Ele vai falar personagens de jogadores e personagens de jogadores sendo personagens de jogadores vão pensar, pô, espada mágica? Pô, pera aí. Pô, galera, acho que vale a pena, hein? Vamos lá? E aí, será que é verdade? Será que não é? Os jogadores vão descobrir através dos seus personagens e o NPC vai pegar a informação depois, né? Então eu gosto desse cara que tá nas beiras, olhando, porque, de novo, é outra forma de fazer o mundo se mexer, de passar informações para os jogadores e, ao mesmo tempo, fazendo isso com um NPC que tá tirando proveito disso de alguma forma, né? Então gera uma dinâmica maneira. Tanto o cara que é o mercador, tanto o cara que é o político, né? Alguém de uma facção importante, não sei. Eu gosto dessa figura. Sim, cara, gosto muito, principalmente porque geralmente é um velhão, e, pô, personagem NPC velhão, assim, eu boto fé pra caralho, cara experiente. Mas é outro que dá um pouquinho de raiva também, que, porra, é um bando de pé rapado, tá ligado? Tendo que resolver um BO mó grande, que às vezes o cara já conseguiria resolver. Tipo, o cara te ensina uma técnica, ou ele é líder de uma facção X, ou conhece muito de uma determinada área, e quem tá tendo que se ferrar é tu, tá ligado? Tipo, muitas vezes rola umas interações, mano, por que que tu não pode. Por que que tu não vai resolver isso então, já que tu é tão poderoso? Ah, não, eu não posso, por causa. É meio que um Gandalf da vida, né? Por que que ele não pega o anel e vai jogar o anel no vulcão, pô? Não, mas eu não posso, porque não sei o quê. Então, é real dá umas interações muito maneiras e é um baita personagem, mano. Cara, o meu terceiro não é necessariamente um personagem, né? Vou jogar aqui o Dá uma roubadinha. Mas, cara, são pets, cara. Pô, pra mim, Pet. é. Pô, Animals e Companions, tá ligado? Tem que ter. Sempre que tiver na nossa mesa, eu pirava muito. Surgiam em momentos muito aleatórios, tá ligado? De do nada um ter um monte de ovo de inseto, um monte de porco-espinho, um cara que carregou um monte de macaco de uma missão que a gente foi levar. Então, cara, é só uns rolê muito aleatório, Sim. mas que também gera aquele saborzinho nas mesas que é tipo, pô, num acampamento diferente que a gente vai ali, tem as interações com os bichos, na hora de perigo que a galera, cara, é só um NPC que nem o mestre tinha pensado. O cara decidiu transformar aquilo no NPC, ele tá cuidando daquele boneco e no momento de perigo ele tá gastando recursos, se expondo pra Uhum. proteger aquele bicho que ele decidiu colocar aquilo na história dele e do grupo, tá ligado? Uhum. Então, cara, eu sou apaixonado aí, fãzão de Pokémon da vida, então um companionzinho sempre que aparece, mesmo que não seja comigo, tá ligado? Isso também que eu acho muito massa. Sempre que teve Uhum. nas mesas, que não era meu companion, era tipo assim, pô, tava no grupo ali e alguém tinha. Cara, gerava dinâmicas de jogo muito maneiras e pra mim tá no top 3 fácil. Perfeito, cara, bom demais. Não vou nem comentar, porque vocês sabem, eu e Miguel, se a gente começar a falar de pet, de Pokémon, a É. gente ficar aqui pra sempre. Então, eu vou me ausentar dessa discussão. Bem, então vamos pra segunda colocação. A minha segunda colocação é nada mais, nada menos do que o vilão megalomaníaco. Pode ser clichê, pode ser coisa que mais acontece em história de fantasia medieval. Eu não quero saber. Eu amo o vilão megalomaníaco, o NPC poderoso com um plano terrível que vai destruir o mundo. Vai ter o diálogo expositivo no final contando o plano. Cara, eu não me importo. Eu gosto demais. Isso é uma das fantasias mais básicas da fantasia medieval. E talvez por isso mesmo que eu gosto. Assim, eu gosto dessa ideia de tipo, caraca, tem um necromante que tá levantando um exército de mortos-vivos, a gente tem que fazer ele parar de alguma forma. Tem um cara fazendo um ritual que vai destruir o mundo. Eu acho isso muito maneiro, né? E acho que vem desde a infância, desde jogar Final Fantasy, onde sempre tinham esses vilões Uhum. muito grandiosos. No Final Fantasy você começa lá como um moleque que saiu da vila, aí você vai crescendo e de repente o vilão não era o que parece. Na verdade o vilão é um grande deus, um não sei o que lá, e o escopo do negócio vai ficando gigantesco e de repente o destino do universo está em jogo. Eu acho isso muito maneiro. É maneiro demais estar contra esse tipo de vilão ou interagir com ele.
ou mesmo viver num cenário em que existe esse tipo de poder, alguém com esse tipo de poder, né? Não precisa necessariamente ser um vilão que vai ser o seu antagonista principal, o Big Bad Evil Guy, como a galera fala Aham. nos fóruns aí de RPG, de D&D da vida. Não precisa nem ser isso, não precisa ser alguém diretamente contra você, mas assim, alguém muito poderoso. Ao contrário do sábio isentão, que era o meu número 3, esse cara é o contrário, é o cara que é muito poderoso, sabe disso, vai usar os seus poderes pra fazer o que ele quer fazer. E é alguma coisa que impacta muito o jogo, né? Se tem um cara que tem um exército e tá botando um exército pra atacar outro lugar, isso vai impactar seu jogo. E vai fazer as coisas se mexerem, vai fazer o mundo continuar andando por suas próprias pernas de uma maneira muito impactante, né? Que você não vai ter como evitar. Cara, pô, tá aí. Acho que entra um pouco no ponto daquilo que a gente estava conversando antes na hora que a gente falou do pique, tá ligado? Que existem milhares de jogos de escalada já, mas ali a forma com que eles fizeram foi muito diferente, foi maneiro. Eu acho que tem um quê nessas coisas que são meio óbvias, sabe? Tipo, meio. Pô, é isso, é o cara mal, ponto, tá ligado? É o vilão clássico. Mas a gente às vezes fica pirando em tentar bolar um bagulho muito diferentão que ninguém nunca pensou antes e ignora um arquétipo mó clássico que funciona, tá ligado? Tipo, gera um gatilho, acho que primitivo em todo mundo, que a gente falou, não precisa necessariamente ser contra, mas se tu tem um vilão, que tu entende a motivação dele, tu sabe que ele é perigoso, sabe que ele é mau, ele tá deixando claro todo momento do jogo, sabe? Tipo, porra, gera um gatilho ali de a gente querer superar aquilo, né, e sem precisar de um plot absurdo, sem precisar de uma profundidade sinistra. Eu acho que esses feijão com arroz, tanto dos NPCs unidimensionais ali que tu falou, quanto do vilãozão direto, eu acho que são arquétipos assim que, mano, eles vão funcionar pra sempre, cara. Sempre vai ser maneiro ter um vilão de fantasia que ele é preto e branco ali e acabou, sabe? Então, pô, tô contigo, baita NPC. Cara, o meu é um pouco oposto, porque daí já é o cara que tem um pouco mais de profundidade, que é o sombrio e experiente, tá ligado? Aquele NPC que tá ali junto com a party, ele virou, pô, a gente encontrou ele numa dungeon, ele tá ajudando, ou ele tá numa taverna contra tua gente, o cara é meio foda, já foi ex-militar, ou já foi pra aquela dungeon, tá ligado? Ele, porra, ele é brabo, tem uma espada maneira, tem, porra, já lutou com a gente ali, limpou dois, três bichos, mas sabe, tem um quesinho de alguma coisa tá faltando, tá ligado? Esse cara vai Uhum. trair a gente em algum momento. Espera aí, galera. Confia que esse maluco vai tentar rasteira em nós e vai deixar nós pra morrer, tá ligado? Então tu fica o tempo todo assim, pô, esse cara é maneiro, esse cara é massa pra caralho, esse cara é forte, mas tá faltando algo aí, tá ligado? Por que ele tá ajudando a gente? Nunca fica tão claro. Então eu acabo gostando muito porque fica um mecanismo de plot e tensão, tá ligado? A qualquer momento pode sair um bagulho daquele cara, ou não pode não sair. Mas todo mundo na mesa fica naquela tensãozinha que o cara não tá sendo 100% transparente contigo, sabe? Ele tem um pouco de informação ali e ele tá do teu lado, como membro da party ou contratando tu pra fazer missões. Ele não precisa estar necessariamente dentro da party, ele pode estar interagindo em pontos de segurança, tipo a vila. Mas tu sabe que aquele cara ele tá com alguma parada por trás, mas tu não sabe o que, sabe? Porra, esse tipo de NPC eu acho muito maneiro, cara. Muito maneiro. Toda vez que eu interajo com ele, eu fico a sessão inteira pensando a respeito. Caraca, excelente, cara. Pô, grande conceito, bom demais mesmo. Nunca tinha parado pra pensar nisso como um conceito, mas realmente ele existe, ele está por aí. A gente faz ele direto, várias mesas tem. E realmente muito maneiro. Me lembrou um NPC, um dos meus preferidos que eu montei numas mesas minhas, que era um cara que estava preso dentro de um anel. Caraca. O jogador achou um anel mágico que tinha um cara preso dentro dele, tipo uma coisa meio gênio da lâmpada. Uhum. Só que era um anel mágico. E só que os poderes do anel mágico estavam condicionados à pessoa que estava presa lá dentro. Se o cara que estava lá dentro não quisesse que o anel funcionasse, não funcionava. Então, era um NPC dentro de um item mágico e que, eventualmente, no jogo, esse cara foi liberto. O dono do anel, meu grande amigo Rodrigo, que jogou nossa campanha de D&D aí de meses e meses na pandemia, era exatamente isso que você falou, cara. É tipo assim, pô, esse cara tem um negócio estranho. Esse cara fala uns negócios esquisitos. Uhum. Mas, cara, eu quero soltar esse cara desse anel, cara. Eu quero que ele saia. Eu quero ver a cara dele. Quem é esse cara? Eu quero ver. Eu quero interagir com esse cara. Eu quero cair nessa armadilha. E esse tipo de coisa é muito bom, cara. Pô, isso é bom demais. Cara, bom demais. É isso, top 1, cara. Vamos então pro top 1. Cara, eu confesso que eu menti pra vocês quando o nosso amigo Mink falou do pet. Eu estava apenas armando o meu Caraca. caminho para o meu top 1, que eu chamei de bichinhos que geram empatia.
É a categoria do pet, do NPC Aham. monstrinho, do bicho esquisito que você achou na dungeon e que por algum motivo você pensou, ele não é um monstro, ele é meu amigo para sempre. Ele vai comigo até o fim do mundo. Eu amo, cara, eu amo. Esse conceito é o conceito preferido de RPG de mesa. Ainda mais isso que você falou, quando acontece do nada porque o jogador quis. Uhum. Ah, rolei aqui, saiu uma doninha. Essa doninha é meu amigo pra sempre, eu vou viver com ela e eu vou dar o nome dela de João. Sei lá, pronto. Pá, melhor NPC instantaneamente até o final do jogo. Quando João, a doninha morrer, todo mundo vai fazer o enterro dela, sabe? Caraca, isso é bom demais. Sim, e só por isso não tá no meu top 1, tá ligado? Só porque é um bagulho que eu prefiro não ter do que ver morrer, tá ligado? Esse é o foda. É o fim de todo pet no RPG, cara. Esse é o É, triste. cara, é foda. Mas não tem como, cara, pô, é bom demais. Tem, é bom, bom demais. E o seu? Cara, o meu é de um personagem que ficou marcado na história aí das mesinhas da Mario Game, aí da galera das antigas, que é o ajudante maluco barra inconsequente. Perfeito, Tá ligado? O grande Siríaco, aí foi perfeito. o NPC que o Felipe criou e que, cara, é isso. Basicamente o resumo é o ajudante maluco inconsequente. Porque ele tem uma função muito clara que é quebrar o jogo parado, cara. Sim, Tipo, exatamente. qualquer gatilho que a galera ficar travada, se enrolando, não querendo gastar recurso, o maluco vai pegar e vai acender uma tocha, o maluco vai pegar e vai meter uma flechada. Acabou, tá ligado? A gente ficou uma vez, era pra invadir um templo, uma vila que tinha sido inundada. Tá ligado? Tava todo mundo, ah, mas quem é que vai? Ah, mas será que vai dar pra voltar? Ah, mas não sei o quê. O maluco tirou os itens e mergulhou. Acabou. Sabe? Não teve, não teve essa, cara. Então eu gosto muito disso, tipo, ele gera uma tensão de tipo assim, mano, esse maluco, a gente não pode ficar muito tempo parado porque ele vai tomar decisão pela gente, tá ligado? E ao mesmo tempo ele também serve como um ótimo recurso quando a gente precisa, tá ligado? A gente precisa de alguém de iniciativa, tem esse cara, sabe? Então eu acho que é um tipo de NPC que gera risada, gera tensão, pô, é bom demais, cara. Não dá pra controlar direito. A maioria dos personagens que eu curto é esses do RNG, tá ligado? O personagem que, tipo, Uhum. pô, vai acontecer alguma parada a partir dele e é isso, sabe? Eu não faço a menor ideia do que vai ser. Acabou. Cara, o Siríaco foi muito marcante mesmo, né? Na nossa mesa aberta de Old School Essentials, aparecem esses NPCs muito aleatórios, assim, que com uma palavra você gera o que ele vai ser, né? E foi exatamente isso que aconteceu com ele. Foi muito marcante ver a história dele se desenvolvendo, como a gente mencionou, porque o Siríaco é aquele NPC que todo mundo sabia que ia morrer. Não tinha como. Um cara desse não vai viver pra sempre. É impossível. Mas o cara vivia. Tudo que acontecia fazia ele viver. Era muito. Eu ficava surpreso. Tipo assim, caraca, esse Aham. cara vai morrer. E ele não morria. E ele ficava cada vez mais forte, cada vez mais rico. E era aquela coisa, tipo assim, contrariando todas as probabilidades. O cara tava Exato, lá. cara. E quando ele morreu foi muito triste, porque, tipo assim, cara, pô, parabéns, você teve uma grande jornada. Pô, viveu mais do que muito jogador, cara. É Exatamente, isso. foi um prazer vê-lo jogar, sabe? Aquela coisa, o grande jogador se aposentou, assim, lá do futebol. Caraca, todo mundo levanta no estádio e bate palma. Tipo, Sim, é muito cara, loucura. divertido mestrar com um NPC desse na mesa. E realmente, cara, é isso, você sacou bem o conceito. Eu acho que é bom, né? Esses NPCs que fazem o jogo acontecer. Esse é um pouco extremo, e é muito específico do jogo de dungeon, jogo de exploração. Mas é legal você pegar isso que o Miguel falou e pensar, caraca, tá aí. Qual é o NPC que eu preciso pra minha campanha que vai fazer o jogo acontecer? Ah, é uma campanha de intriga, é uma campanha de mistério. Quem é o personagem que vai fazer esse meandro, que vai fazer esse meio de campo, pra seguir aí na metáfora do futebol? Sabe, é legal você pensar nesse tipo de coisa. Pô, é ótimo, cara, é ótimo. Até em questão de perfil, assim, pô, sei lá, uma galera que é super proativa, de tipo, tá atacando foda-se pra tudo e vão pra cima, quando eles ganham um patch, será que não muda o tom da mesa, tá ligado? Uhum, uhum. Tipo, pô, calmou, não posso ir. Uma galera que é muito retraída, quando encontra um siríaco, será que não tem que tomar a decisão um pouco mais rápido, sabe? Então, pô, a magia do NPC nas mesas são muito louca, cara. Verdade, verdade. Né, e no fundo acho que a gente passou muito por esse tópico, na minha cabeça funciona na emoção. Tipo, qual a sensação que o NPC passa pra você? Você se importa com ele? Qual a ligação É. que esse NPC tem com o jogo e com os outros personagens? Se ele estabelecer um laço, ele é um NPC que é maneiro e vale a pena estar no seu jogo, né? Se ele não acrescenta nada, cara, vai pra próxima, tenta outro, muda, sei lá, como o NPC se comporta, não sei. Perfeito. E com isso, então, fechamos o top 5 Um ótimo top 5. NPCs que não podem faltar nas nossas mesas de RPG. Deixe aí nos comentários quais são os seus. Se tem alguns que a gente falou, que vocês odeiam, que vocês nunca gostam de ver, sinta-se livre pra comentar aí. Bem, a gente já falou de masmorra, a gente já falou de personagens do mestre,
Mas o que seria do Dungeons and Dragons sem os seus dragões? Então vamos para o top 5 monstros. E aí, cara, me fala um pouco do seu processo. Você escolheu simplesmente os monstros que você mais gosta, os monstros que você acha que dão mais jogo? Como que você pensou aí, a sua categorização? Cara, como um bom nerd, eu gastei mais tempo pensando nisso na minha vida do que eu deveria, tá ligado? Então não foi tão difícil. Já estava tudo no radar, assim, volta e meia era uma parada que eu pensava, tipo assim: "Porra, maneiro, né, pô, tá, isso aqui tá no top 1 dos meus personagens, pô, isso aqui tá lá no topo dos monstros que eu mais curto". Então meio que já estava pré-montada, cara, foi literal só escrever e 100% em cima do que eu gosto, mas ao longo, como em vários top 5 que a gente fez aqui, ao longo de que eu fui preenchendo, eu fui entendendo, tá, é meio que por isso que eu gosto deles, sabe? Tipo, meio que eles estão numa linha de Uhum. raciocínio ali. Então, é um pouco de gosto, um pouco de mesa, mas, pô, foi um ótimo jeito de organizar o que tava na minha cabeça já há um bom tempo. É, cara, e é por isso também que eu gosto desse formato de top 10, top 5. É um formato muito engessado, todo mundo já faz, e todo mundo fala, é pra chamar like, não sei o quê. Mas isso que você falou é muito verdade, cara. Eu, no top 5 monstros, eu comecei a perceber, na coisa de organizar, eu comecei a ver, caraca, não, esse bicho eu achava que eu gostava bastante, mas até que tá mais pra baixo, tá mais pra cima. Então, você começa a perceber do porquê, né? O porquê das coisas. Por que eu gosto Uhum. tanto? Ah, é por isso, é por aquilo, né? Então, é realmente isso que você falou, achei maneiro esse processo. Especificamente aconteceu muito com o monstro pra mim. Então vamos lá, vamos começar. Bora. Olha, o meu top 5 talvez possa surpreender o Mink e surpreender a todos os outros. Quase uma menção honrosa, assim. É o Goblin. Goblin é o meu top 5. Nossa, surpreendeu. Ele podia estar no top 1, podia estar em qualquer lugar. É porque o Goblin, ele é o famoso feijão com arroz, né? É. Ele tá tão presente que às vezes ele é overused, ele é usado mais do que deveria. Mas ele mora no meu coração, ele vai estar sempre entre as minhas criaturinhas preferidas. Eu, como mestre, amo usar Goblin. Já falei muito sobre isso aqui no Tomos Revelados, vocês sabem. Coisas caóticas, fazendo coisas esquisitas, tratando mal os seus próprios companheiros. Dá pra usar Goblin de várias formas. Ele é muito bom como ferramenta do mestre pra fazer isso que a gente mencionou nos NPCs, né? Pra puxar reações dos jogadores, pra fazer o jogo acontecer, pra botar um pelo na sopa ali, tá tudo acontecendo perfeitamente bem, até que vem um Goblin e começa a estragar tudo. É um conceito muito maneiro, tá? Não só no RPG de mesa, mas em outros jogos também. A figura do Goblin já viajou pra fora da cultura pop, né? Quando a gente fala, tipo, I'm going Goblin mode no inglês, né? Tipo, eu vou fazer um monte de loucura, eu vou ser o Goblin da parada. Então o Goblin é a quintessência da doideira e eu amo que ele esteja nas minhas mesas. Eu gosto do Goblin. Cara, me surpreendeu muito, cara. Até porque no Kobold de Tucker lá nós puxamos o saco até dizer chega dos Goblins, né. Sim. Mas é isso, mano, tô contigo, eles tinham que aparecer no top 5 porque, enfim, também é a mesma história, não vou dialogar muito, porque com certeza ele vai aparecer de volta aí no nosso papo. Perfeito. E o seu, Sim? Cara, o meu é um que eu não enfrentei, não, já enfrentei mesa assim, e teve uma missão nossa que a gente fez na mesa aberta também, mas no geral, cara, eu enfrentei pouco, mas eu gosto muito, que é a Quimera, cara. Pô, o Uhum. conceito da quimera, não só a clássica ali de leão, cabra, dragão, barra serpente, né, tipo, o conceito, tá ligado? Da mistura da bizarrice, do monstro de Frankenstein ali, enfim, tem muita profundidade aí em termos de criatura mitológica, enfim, eu acho genial, cara. Eu adoro esse tipo de personagem que tu pode pirar e cabe em outras aventuras, sabe, tipo, não precisa ser uma clássica, que nem eu falei, nesse formato ali do leão, tu pode pirar combinando 3 monstros da tua criatura e pronto, tá ligado? Tu criou uma Sim, quimera do teu cenário. pode crer. E cara, é uma parada que eu lembro de criança, assim, era de uma carta do Yu-Gi-Oh, mano. Tinha Uhum. tinha a quimera, uma carta que ela era roxa, lindona. Pô, me marcou muito desde criança, assim, que eu nem pensava, nem sabia o que era RPG, mas eu adorava o conceito do bicho quimera, sabe? E aí, pô, hoje em dia num bestiário acho que não pode faltar, tá ligado? Tem que ter. É bom demais. É um bicho muito icônico também, né? Icônico na sua bizarrice, na sua mistura. E é um conceito muito fantasioso. Acho que faz sentido estar aqui. E como É. você bem falou, pode ser a mistura do que você quiser. Eu não tinha pensado nisso, né? Realmente. O que é a sua quimera mostra muito do que é o seu cenário também. Sim. Qual bicho que tá misturando, qual bicho que faz mais sentido ser parte desse monstrão doido. Maneiro. E o teu quarto, cara? Que temos? Quarto lugar, cara, vamos dar início aí às Darkzeiras. O meu quarto lugar é o que em inglês a gente chama de Devils.
demônios, né? Em português tem gente que traduz diferente, né? Mas são demônios. Basicamente aqui eu me refiro àquela criatura que no mundo do D&D, do Forgotten Realms, etc., é a criatura que é leal e mal, no esquema de tendências mais modernas. É alguém que é mal, mas segue algum tipo de regra, algum tipo de hierarquia. E aí, inclusive, eu fiquei pensando, cara, mas por quê? Por que eu gosto tanto desse bicho? Aí eu comecei a pegar os meus manuais de monstros, comecei a folhear, né? E aí eu lembrei, cara, de um NPC que tem até no Baldur's Gate 3, esse mesmo tipo de problema, que é o contrato demoníaco, né? A coisa que, pô, é um arquétipo clássico da literatura mesmo, né? Nem do D&D, vem de antes disso. Tem aquela peça que é o Fausto, né? O Fausto, o personagem que faz um pacto com o demônio, vende a sua alma ao diabo, um demônio lá que te dá poderes, coisa e tal. Eu acho isso muito maneiro. Isso é muito leal e mal, né? Você fez um pacto com um cara que é muito poderoso, nisso você ganhou poderes, mas toda essa arquitetura de um cara que é mal, mas ele não vai fazer qualquer tipo de maldade, ele vai fazer uma maldade arquitetada, e isso é muito maneiro. Talvez tenha muito a ver com o que eu falei do porquê que eu gosto de vilões megalomaníacos. Eu gosto dessa ideia de um mal arquitetado, um vilão que é muito maquiavélico. Então os demônios, os devils estão muito aqui. Mas tem uma coisa especificamente, tava começando a falar sobre isso, né, quando eu falei do Baldur's Gate 3, mas não terminei, que é a ideia de que no Forgotten Realms e vários outros mundos do D&D, o Devil, ele tem um nome verdadeiro. Sim, Aí até separei um trechinho do Manual dos Monstros da quinta edição que descreve bem. Aí ele fala assim lá no livro: todo demônio possui um nome verdadeiro que ele mantém em segredo. Um mortal que aprende o nome verdadeiro de um demônio pode usar poderosas magias de invocação para chamá-los dos 9 infernos, que é o Forgotten Realms entrando, né? E obrigá-lo a servir a esse personagem, né? Esse vínculo, segue o livro dizendo, também pode ser estabelecido com a ajuda de um talismã demoníaco. Cada uma dessas relíquias antigas é inscrita com o nome verdadeiro do demônio, que foi banhada no sangue de um sacrifício digno quando foi forjada. Normalmente, alguém amado pelo seu criador. Esse tipo de coisa é muito foda, cara. Porque é isso, você consegue ver aqui uma história dinâmica de um personagem acontecendo. Um cara, de repente, que era um paladino, mas aí fez um pacto com um demônio, sacrificou o seu irmão e com isso pegou o sangue do irmão e fez um negócio e tal. Tipo, é uma história muito cativante, eu acho muito maneiro esse tipo de coisa, né? Então, demônios, devils, essas criaturas que são mais, mas seguem certas leis, tem como você negociar com eles, eu acho muito fascinante. Que entra naquele ponto do NPC que tu comentou, idealista pra caramba, né? Acho que tem um pouco desse sentido também. Mas, pô, maneiro, cara. Esse lance das regras mesmo, eu acho que é o que mais pega, cara. E eu acho que Sim. tem um ponto fortíssimo aí. Até tu comentou esse lance do nome, veio na hora o Skyfall, que o Pedroca, também, ele colocou uma mecânica de que todo mundo tem um nome verdadeiro, sabe? Tipo, Sim. na nascença, assim, e pode ter esse questão de comando. Então, pô, eu acho massa, cara, quando estabelece certas regras pra um perfil que é muito direcionado, né? Então, pô, beleza, é mal, mas não é um mal aleatório, né? Cara, maneiro demais. Pô, eu posso puxar um polêmico aqui, no quarto lugar? Rebaixei Manda. dragões, mano. Aham. Pô, acho que entra aí o que tu descreveu dos goblins, eu puxo pros dragões, tá ligado? Tipo, eu achei que eu gostava mais, achei que tava lá no top 1, assim, de primeira, quando a gente for falar desse top monstros, assim, eu já falei, pô, beleza, dragão é top 1. Aí depois eu fui ver, tá, quer saber? Não é tão top 1 assim, são incríveis, ícones, não tem nem muito que a gente ficar dialogando aqui, é meio óbvio por quê, mas eu acho que tem um overused aí, que tem personagens que são mais interessantes, tá ligado? Tipo, quando tu vê um dragão, tu já meio que imagina o que vai rolar. Outros personagens podem dar coisas mais dinâmicas, sabe? Tem mais abertura. Só que assim, eu queria fazer duas menções honrosas nesse espacinho dos dragões. Vox Machina, tá? Eu sei que tem bastante puristas aí que talvez torcem um pouco do nariz, não assistem a animação. Galera, esqueçam o RPG e vão ver a animação. Porra, tem umas interações com os dragões, com o conclave cromático. Mano, é tipo digno de mesa de RPG, sabe? Eu acho que é por isso que eu gosto tanto da animação. É uns bagulho que se fosse assim, esse é um roteiro original de animação, não ia ser por aquele caminho, tá ligado? O fato de sair de um RPG, de ter como base uma mesa de jogadores, acho que gerou muita decisão narrativa ali diferente do roteiro, sabe? E, porra, é absurdo, absurdo, absurdo. Os dragões ali rolam umas interações loucas. E outro é o Dragon's Dogma, que tem na Netflix lá também, que foi uma parada que eu assisti que eu falei, mano, tá, temos algo fortíssimo aqui. Eu não joguei os jogos, mas a animação me pegou demais, assim, demais. Então,
2 menções honrosas fortes nessa categoria. É aquele mesmo esquema, tinha que aparecer aqui no top 5, né? Igual os Goblins. Não tem jeito. Cara, dragão é forte demais. É o que baseia a nossa fantasia. Não tem nem como falar mal, cara. Eu não consigo. Eu acho muito maneiro. Inclusive, eu discordo de você no sentido de que ele é usado demais. Pra mim, é muito doido pensar, na verdade, o quanto de aventuras de D&D que não tem dragão, cara. Pô, tu tá jogando um jogo que chama Dungeons and Dragons e não tem um Faz dragão. sentido. Várias aventuras, e até porque é aquilo, né? O dragão, ele é um inimigo de nível épico, nível 15, 13. Então você tem que esperar até chegar ao nível 15, 13 pra matar um dragão aí. Pô, tu tá jogando Dungeons and Dragons, você tá nem na dungeon, nem nos dragons, aí, pô, pera aí, cara. Eu fico incomodado com isso. Faz sentido. E eu gosto do dragão, eu gosto da ideia do dragão. O negócio que me faz. É isso, cara. Eu acho que eu não estaria aqui se eu não tivesse essa paixão toda pelo dragão, pelos goblins Sim. e pelas coisas clássicas do vilão, maquiavélico, etc, etc. Uhum. Eu lembro de todos os jogos que eu jogava quando era moleque, já no PlayStation 1, quando aparecia um dragão, um negócio muito impactante. Falei do Skyrim no começo do episódio. E, pô, cara, quem jogou Skyrim sabe. Começa a tocar aquela música, parece um dragão voando no céu. Cara, aquilo é experiência de jogo top, assim. Top 5 experiências de jogo. E, tipo, você sentir que você tá enfrentando a criatura, que é a criatura mitológica, antiga, pá, pô, é quase imbatível pra mim. Mas aí a pergunta, qual o seu tipo de dragão favorito, cara? Tanto de cor, quanto de aspecto? É o dragão inteligente, não é? O que você acha? Cara, eu vou aí um pouco mais pro caminho das tuas referências, que os dragões que mais me pegaram e me marcaram, assim, são os Evil, tá ligado? Tipo, o dragão negro, super aquele rolê meio necrótico ali, sabe? Um rolê meio soturno, maquiavélico e tal, tipo, eu acho massa esse aspecto, meio dragão do mal. E o dragão venenoso, por causa do Vox Machina ali, me pegou demais Aham. também. Então, sabe, esse quebra um pouco do acho que esse dragão, o aspecto do dragão vermelho, do Tiamat, o cara, tipo assim, é o líder nato, ponto, acabou. Aquele bagulho que é o ápice da genética ali. Eu acho meio. Beleza, entendi. Mas o que dá aquela sensação que tu fala, pô, mexe com a gente, é esses mais ardilosos, mais tipo assim, pô, que tu vê que às vezes tá meio fudido, meio tipo, pô, em uma reunião de dragões é o que tá meio de canto, é o que tá mais quietão, sabe? Que tem uma parada escondida. Porra, me pega demais, cara. E também aí, questões mecânicas também acabam influenciando, né? O ácido, enfim, Aham. não é uma parada tão óbvia de lutar contra escapar do sopro, sabe? Não, porra, envolve N outras paradas. Às vezes tu cortar o dragão, o sangue que vai surgir de ácido ali já gera um transtorno, sabe? Então, eu acho muito foda mesmo. E, pô, cara, o ponto que você trouxe do dragão nas mesas é fato, mano. Eu acho que eu nunca enfrentei, mano. Nunca, nenhum personagem veio esse pá. E é fato, porque é isso. Eu acho que o meu ponto que eu quis levantar ali que é meio ícone, sabe? Tipo assim, pô, é isso. Uma aventura que tem um dragão, tu já sabe mais ou menos qual rumo que vai ter, né? Tu não tem muita margem ali em cima. Deve ter umas muito criativas nesse sentido, mas quando bate na cabeça que tu tem aquele ápice, tipo, pô, Uhum. beleza. Tem um dragão na mesa, caralho, tá ligado? Já Sim. teve interações ali na nossa, tipo assim, pô, surgiu um dourado, né? Que, pô, a gente pegou uma escama, fiz uma armadura, foi muito foda. O personagem brother nosso que se transformou, muito foda. Então já teve interações, mas nunca um combate direto assim de, mano, vamos bater até matar esse bicho, bora. Não Uhum. teve ainda. E teu, cara, mas qual o arquétipo tu curte dos dragões aí? Vou deixar guardado para o futuro. Ô, louco. Beleza, beleza. Responderemos essa pergunta já já. Mas, então vamos pro top 3 agora. Meu terceiro lugar é uma criatura que você pode dizer que não é uma criatura, que é um NPC, mas que no D&D virou um monstro, né? Tá lá no manual dos monstros e tal, e tem um monstro mesmo com esse nome, a bruxa, hag em inglês, né? Hag é um termo que em inglês, no inglês antigo, significa literalmente bruxa, mas como eu mencionei, no D&D virou uma criatura à parte, né? Você abre lá o manual dos monstros, é um bicho esquisito, com a cor esquisita. Tem a bruxa do pântano, tem a bruxa da floresta, uma que tem a pele verde, outra que tem a pele roxa. Então virou um bicho mesmo e eu acho muito maneiro, tanto a bruxa quanto essa hag. E, cara, me pega demais a ideia da criatura folclórica mesmo, né? Tipo, pô, essa tradição que tem uma bruxa que mora na floresta, que ela tem os feitiços esquisitos. Entrar na floresta da bruxa já te traz um ar de mistério esquisito. Você começa a ver umas coisas esquisitas penduradas na árvore. Uhum. Tudo isso que envolve mesmo a mitologia da bruxa no mundo real mesmo, me pega muito, muito, assim. Inclusive, é um bom ponto de dizer, assim, que um dos meus gêneros preferidos de histórias, no geral, mas, assim, cinematográfico, principalmente, é o que a galera chama de folk horror, né? O horror folclórico, Sim. que pega esses aspectos de lendas
e transforma no ponto central ali do horror, né? Cara, bruxa é pra mim o ápice desse tipo de coisa. Por essa coisa do misticismo, do mistério. Normalmente você tá envolvido com a floresta, é um lugar que pra mim já é fascinante por si só, entrar numa floresta, ouvir aqueles barulhos daquelas criaturas, às vezes o som de uns bichos que você não conhece. Essas férias mesmo, eu viajei pra um lugar que não era nem floresta de verdade, era meio mato, assim, né? Tipo um hotel fazenda, meio que assim, viajei com minha família. E à noite, cara, era uma loucura, porque era um lugar muito mato dessa fazenda e tinha uns bichos fazendo uns barulhos misturados. Você ficava, caralho, o que tá acontecendo, cara? Não é à toa que a galera imaginava que tinha um bicho lá dentro, uma bruxa, que sei lá o quê, que tá fazendo feitiçaria, que tá fazendo pacto com o diabo, esse tipo de coisa, porque é muito realmente fascinante e aterrorizante. E a Hag, esse bicho especificamente, é legal porque ele traz esse aspecto, tipo, pô, é um bicho que normalmente ele se transforma, ele muda a sua aparência, que cria ilusões. Um grande exemplo, inclusive, bem recente, foi uma das minhas passagens preferidas lá do Baldur's Gate 3, é uma side quest que tem uma bruxa, que você vai pra casa de uma bruxa, tem exatamente isso que eu tô falando, cara. É aquele tipo de coisa que, tipo assim, eu entrei e pensei, caraca, essa side quest foi feita pra mim, sabe? Foi esse momento. Porque tem todos esses aspectos que eu tô falando. Então, pô, se tu não jogou Baldur's Gate 3, procura essa quest, muito maneiro, vale muito a pena. Hag é um bicho maneiro demais, eu adoro bruxa. Pô, perfeito, mano. Tá aí um monstro que nem passou pela minha cabeça que era monstro, e né, entre esse contexto que tu falou. Pô, faz total sentido, mano. Tô contigo 1000%, acho massa demais. E é uma daquelas criaturas que eu acho que tem um potencial gigante de, tipo, pensando num X-Crawl, tu colocou ela num X, os outros já não são o mesmo, tá ligado? Sim, exato. Porra, ela tem potencial, assim, de expandir a lore e ambientação ao redor dela. Absurdos, cara, absurdos. Entra nesse aspecto que tu falou, tipo assim, pô, dependendo da localização, dependendo do que mexe, dependendo dos ideais, muda completamente como ela é, então não é previsível, tipo, tem uma bruxa em determinado lugar. Tu não sabe meio como é que é essa bruxa. Pode ser boa, pode ser má, né? Tem várias dessas Exato. coisas também. E a consequência do que ela tá produzindo, tu também não sabe. Então ela pode mudar o ambiente, ela pode mudar as criaturas, sabe? Ela pode mudar os jogadores, né? Dependendo do que como é que foi a interação. Então, cara, porra, puta monstro, na moral. Dá animal. Cara, o meu 3 é totalmente estético. Cara, é isso, tá ligado? Nunca enfrentei, não tenho muita profundidade mecânica e tudo mais, nem sei se eu gosto tanto do aspecto mecânico, mas visualmente é outro ícone sinistro, que é o Beholder. Porra, assim, cara. Cara, disputou muito aí a colocação do top 3, mas, velho, tipo, é um bagulho que a partir do RPG, vamos botar assim, entrou na mitologia mundial, tá ligado? É isso, é Sim. mais uma nova criatura mitológica que surgiu aí nos últimos anos e de tão foda que é, tá ligado? Que eu falei, não tem uma profundidade mecânica, assim, nunca enfrentei, sei do óbvio ali do cone de antimagia, dos raios e tal. Não sei se eu gosto tanto do aspecto ciente dele, sabe? Enfim, de ter uma certa consciência pra planejar coisas e tal. Eu acho que o aspecto estético dele, como uma criatura bizarra que tu encontra no fundo de uma dungeon, já tá ótimo, tá ligado? Ótimo. Não precisa, tipo, é só sentar porrada, lutar contra o bicho, tentar superar aquele desafio. E aí tem as variações dele também, né? Então, hoje em dia tem uma pá de monstros diferentes a partir do Beholder. Mas eu acho todo o conceito, a estética, cara, sinistra. Muito foda. Muito foda mesmo. Já enfrentou, mano, um desse na mesa? Teve essa sorte ou esse azar? Nunca enfrentei, mas ele já foi um vilão de uma campanha que eu mestrei de D&D quinta edição, quando eu mestrei a aventura Waterdeep Dragon Heist. Tem Sim. um NPC muito famoso lá, que é o Uhum. Xanatar, tá, né, até na capa de livros, né, que é um mestre do crime, beholder, bem específico, assim, bem Forgotten Realms das ideias. Mas cara, eu fico feliz que você tenha trazido, porque eu fiquei triste de deixar de fora, cara. Mas é porque realmente as coisas que estão aqui eu gosto bem mais. Só que, cara, eu gosto muito do conceito do Beholder. Da criatura interplanar, da criatura que tem vários poderes. Mecanicamente é muito interessante e ele vai até pro lado mais do complexo mesmo. Tipo assim, cada olho faz um negócio, o olho central da cabeça bloqueia a magia, o Pois outro é. tá com raio disso, daquilo. Eu acho muito maneiro, eu acho o conceito maneiro e como você falou, né, cara, já é um ícone, assim. E eu gosto muito e é uma tristeza que ele esteja travado É. por detrás de uma licença do D&D, né? Inclusive tem uma história muito boa, não sei se vocês conhecem, mas aquele MMO antigaço, o Tibia, tinha um Beholder, literalmente um Beholder, uma bola cheia de olho, sei lá o que, o nome era Beholder. E aí eles simplesmente tomaram um strike, pra usar a linguagem do YouTube,
da Wizards of the Coast, falando, cara, ó, essa é a propriedade intelectual nossa, você não pode usar esse nome. E eles simplesmente trocaram o nome da criatura e ficou por isso mesmo, né? Algo que você, é claro, pode fazer aí no seu RPG, caso você for publicar alguma coisa. Que é o que a galera faz, bota outro nome, simplesmente. Sim, Esses dias mesmo eu tava olhando o manual do Kern, segunda edição, e tem lá um Beholder com outro nome. É isso, você pode, tá tudo bem. O problema é o nome, né? E aí o nome que ficou lá no Tibia, ao invés de Beholder, era Bone Lord. Provavelmente porque o Beholder no Tibia ele invocava um esqueleto, né? Enfim, esquisito pra caralho. Mas, cara, eu acho icônico demais, eu gosto muito. É, cara, bom demais. Entramos no top 2, cara. Top 2, cara, eu vou de um bicho que, na minha humilde opinião, não tem a atenção que merece. É disparado, né? À toa que é meu top 2, mas é disparado um dos meus bichos preferidos já criados no mundo do RPG, que é uma criatura chamada Kuo-Toa. Kuo-Toa, K-U-O-T-O-A. É um bicho do D&D que é um homem-peixe que vive em lagos e mares subterrâneos. Se não me falha a memória, se não estou enganado, o Kuo-Toa, essa criatura bizarra, homens-peixe, surgiu nas aventuras clássicas do D&D da década de 70, principalmente com o Templo dos Kuo-Toa, que aí, né, popularizou o nome desses bichos, mas numa outra aventura que pra mim já chama mais atenção, que é mais interessante, que é uma que se chama Descent into the Depths of the Earth. O nome dessa aventura já mostra muito do porquê que eu gosto desse bicho. Primeiro, a fantasia de você entrar num mundo subterrâneo já é uma fantasia muito maneira do D&D, e que o D&D patenteou, assim, né? Do tipo, caraca, a gente vai entrar no submundo, num mundo onde tem criaturas tão bizarras, que elas são criaturas de outro mundo. Lá dentro não tem seres humanos, tem, sei lá, tem criaturas que só vivem na profundidade desse lago, pá, 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 pá. Então o Kuo-Toa faz parte dessa mitologia do D&D, dos lugares mais esquisitos do planeta, sabe? E eu acho isso muito maneiro. Só que eles têm algo que chama ainda mais atenção, e é por isso que eu escolhi eles, não só porque eles são homens-peixe, porque se fosse só isso ia ser 100% sem graça, mas porque nas aventuras que eles foram desenvolvidos, que eles apareceram lá primeiro, eles têm uma característica muito interessante ligada à religião. Aí, como eu já tava com o livro da quinta edição na mão, eu peguei a tradução da descrição dele da quinta edição, que é boa, que faz um bom resumo do que acontece nessa aventura lá dos anos 70 e que marcou muito o que eles são, né? A descrição deles lá no livro é: escravos enlouquecidos. Segundo o manual da quinta edição, no auge do império dos Illitids. Illitids é o devorador de mente, né? Aquele bicho meio cutulesco, né? No auge desses impérios, os devoradores de mente capturaram milhares de Kuo-Toa e os forçaram à servidão. Só que quando os devoradores de mente finalmente os abandonaram, a prolongada subjugação psíquica sofrida pelos Kuo-Toa os havia deixados insanos. Com suas mentes despedaçadas, além de qualquer reparo, os Kuo-Toa adotaram um fervor religioso, inventando deuses para protegê-los contra ameaças. Cara, esse conceito pra mim é absurdo. Eu vou seguir lendo aqui. Diz assim o livro: Kuo-Toas veneram deuses de sua própria criação insana. Mas, se um número suficiente de Kuo-Toas acredita que um deus é real, a energia do seu subconsciente coletivo pode fazer com que seus deuses se manifestem como uma entidade física real. Bem, eu não vou dizer mais nada. Se isso não pega você, então a gente tem gosto muito diferente pra RPG. Porque isso aqui, pra mim, é pra montar uma campanha em cima disso agora. Agora. Cara, absurdo, absurdo. Pô, eu sou suspeito a falar desse design, porque eu acho animal. Até desenhei esse ano os personagens nessa mesma linha, assim, dos Homens-Peixe. Porra, é muito massa, cara. Tá maluco. E ainda com essa profundidade, eu real achei que tinha botado pelo aspecto do design, eu não fazia a mínima. Nem sabia do nome e tal, eu já tinha visto a arte, mas nunca tinha visto, tipo, nome e lore e tal por trás. Então, pô, muito massa, mano. E eu até fiquei na dúvida se eu colocava ou não personagens tipo Bullywug, tá ligado? Uhum. Também são homem-sapo, porque essa parada do homem-sapo, homem-peixe, tá ligado? Essas criaturas que são conscientes, vivem numa certa tribo, só que são criaturas humanoides, né, de outras raças. E, cara, acho muito foda. Eu gosto também, Visualmente, muito cara. massa. Gosto muito. E cara, pô, esse aspecto tribal deles aí de religioso até, né? Acho muito massa. Porra, altos, cara, altos. E nessa aventura, Descent into the Depths of the Earth, tem uma divindade específica lá, né? E a história dela é muito boa. Vou ler outro trechinho aqui, o último.
que Manda. fala assim, no livro da quinta edição, tá resumindo isso. Fala assim, um dos deuses mais reverenciados do Kuo-toa é um que se chama, atenção, vamos lá, Blibdul-Pulp. Blibdul-Pulp. Um nome ridículo, parece que você tá fazendo a colinha assim. Blá, 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 blá. Blibdul-Pulp, a mãe do mar, que assume a forma de uma humana fêmea, com cabeça de lagostim, garras de lagostim e uma carapaça articulada cobrindo seus ombros. Bliblupup provavelmente foi inventada por um Kuo-toa que aprimorou uma estátua humana quebrada. Ou seja, o Kuo-toa olhou uma estátua humana que caiu no fundo do mar, provavelmente, e pensou, uau, isso aqui é uma divindade. E começou a cultuar uma estátua qualquer. E aquela Caraca. estátua, tem um NPC lá super influente nessa aventura que convence os outros, né, da sua religião. Essa religião toma forma. E é isso, basicamente é uma estátua que os caras começaram a cultuar, que literalmente se transformou num deus pelo poder psíquico bizarro dessas criaturas, né? E, cara, é isso, uma campanha com esses bichos me deixa sempre pensando, cara, o que pode virar um deus desses bichos? O que será que eles estão cultuando que vai virar um deus? Sabe, uma cabeça humana de um ser humano, sei lá, porque eles cultuavam um ser humano que morreu e depois virou uma coisa. Sei lá, minha cabeça começa a fervilhar de ideias com essa ideia de deuses criados a partir do subconsciente de vários bichos, né? É até meio filosófico, assim, mas enfim, eu acho fascinante. Tanto essa ideia da religião, mas também, e essa primeira coisa que eu falei deles, da ideia da profundidade, de você encontrar esses bichos lá no Underdark, no mundo mais profundo, no mundo onde a luz não toca e você tá achando bichos bizarros. Acho essa ideia muito interessante. É, cara, foda demais. No Lista para Monstros, lá no episódio, a gente conversou bastante disso sobre, tipo, o potencial que tem um monstro do bestiário, tipo, tu pegar ele e criar uma aventura ao redor, né? Sim. Porra, tipo, esse daí mesmo tem lore de sobra pra criar muito material. Massa demais, cara. E chance pra você pensar em criar o seu bicho, né? De repente, tipo, pô, olha Exato. isso. Porque foi o que eu falei, cara, homem e peixe. Tá, não me pega tanto. Agora, pô, um homem peixe vive nas profundezas, foi torturado por outras criaturas psíquicas e nisso desenvolveu o poder de transformar o que eles pensam num deus. Cara, absurdo. O salto de um homem peixe pra isso, pra mim, é muito grande. Mas é Aham. isso, seu segundo lugar, qual que é? Cara, o meu segundo lugar tá fácil. Tá fácil porque são os Ents, ou Boa. Treant, né? Não sei se é assim que pronuncia. Porque Aham. aí também outra coisa de que tem parada protegida em termos legais. Até por Uhum. isso, se alguém percebeu lá, mudei o perfil do Insta pra mink.wood, ao invés de Mink the Ant, né? Pra evitar qualquer coisa no futuro aí. Aham. Mas tá fácil, pô, adoro essas criaturas, cara, não tem desde pequeno também que eu via artes dessas árvores que andavam, coisas do tipo, achava muito massa. Senhor dos Anéis potencializou isso absurdos depois que eu vi, Uhum. e até hoje, pô, Mink tá aí, né, tem nem muito o que falar a respeito também, autoexplicativo, mas, cara, eu acho que é outra folha em branco do quanto que pode criar, tipo, interpretar em cima do tipo de árvore, do tipo de local, sabe, do quanto tempo aquela parada tá vivendo ali, enfim, é outro um conceito que abre portas pra muita coisa pra te pirar em cima. Então, pô, tenho uma paixão gigante em termos de design, estética, profundidade de história, de tudo, assim, é muito foda. Só não ganhou meu top 1, mas bateu na trave ali. Pô, pode crer, cara. Eu nunca tinha pensado nisso. Do tipo, sei lá, um ente que é cheio de flores. Uma coisa meio Venusauro da vida. Exato, até o tipo de árvore, tá ligado? Tipo, pô, Aham. o ente sequoia é diferente, sei lá, do ente palmeira, tá ligado? Sei lá. Pode crer, Tipo, tu pode pega o crer. conceito de qualquer planta, árvore, e ganha consciência e vida, né? Nossa, real, dá pra fazer um cenário inteiro só sobre isso. Exato. Vem aí, cenário do Miguel. Pô. Vem. Cara, então beleza, chegou a hora de dar aí a minha resposta. Qual o meu dragão preferido? O Miguel já falou qual é, eu vou só surfar na onda dele. Dragão negro, top 1. É o dragão, um cara de demônio, ele solta ácido, ele nada, ele é o dragão maligno pra caralho. É difícil até de falar, porque é mais a estética mesmo, a ideia, o conceito do monstrão. Uhum. A própria paleta de cores que normalmente está associada a ele, né? O preto, o verde, ele mora no Roxo. pântano, roxo, exato. Cara, Hum. é a mistura de muitas coisas que me pegam demais, né? Tudo isso que a gente já mencionou do dragão no geral, e mais essa especificidade do dragão malvado, dragão esteticamente malvado e tal. Podia ser vários outros, eu gosto de dragão no geral, mas esse especificamente, se tivesse que escolher um, minha criatura preferida, tiver uma miniatura assim fodaça na minha casa, seria um dragão negro.
Sim, cara. Porra. Não, ele é um daqueles NPCs que eu fico pensando que poderia entrar numa história contratando a galera, tá ligado? Que entra naquele aspecto que eu falei do sombrio. Tipo, mano, esse cara, tipo, tem uma parada por trás ali, tá ligado? Tipo, tu sabe que ele não é flor que se cheire, mas às vezes a galera precisar dele pra alguma parada. Eu acho que gera umas dinâmicas muito foda. E, pô, é isso. Estética irada. Não tem como. No top 1 dragões, cara. É isso, né? Ícone. Não tem como. E o seu, cara? Pô, o meu é outro que a gente já comentou por aqui, que são os goblins, né, cara. Pra mim é top 1 fácil, fácil, É fácil, isso, fácil. cara. Cara, tanto como inimigo quanto como aliado, esse rolê do RNG que eu comentei que eu gosto de, tipo assim, mano, vai sair alguma coisa desse personagem, tá ligado? Não sei o quê. É isso. Até o lance, quando ele é usado só pra, tipo, bucha de canhão ali e tal, é um rolê que, tipo, perde um pouco do potencial, né? É clássico, qualquer aventura de nível 1 ali geralmente é o inimigo padrão, mas eu gosto quando tem uma profundidade a mais, tá ligado? É um NPC que tu encontra, ele vem pedir ajuda pra alguma coisa, ou vem te sacanear. É um bicho uma galerinha que tu achou que era só uns Goblin fracote e eles são mais do que isso, tá ligado? Tem um quê por trás. De novo, acho que é uma coisa que dá pra brincar muito em cima de quebrar a expectativa da galera, porque todo mundo já tá tão acostumado, tu bolar outra coisa em cima já fica uma maluquice. O exemplo ali da lista para encontros, né, que tem os goblins engraxates e tal, de dar Uhum. uma brincada legal na dinâmica, de mudar um pouco. Enfim, pô, top 1 pra mim, esteticamente, de novo, profundidade e tal. E todos eles aqui eu escolhi muito pela aparência, no geral, mas eu percebi que eu gosto muito desses ícones, tá ligado? Pra caramba, e quando subverte eles, Uhum. sabe? Então, pô, os dragões, pô, o dragão negro tem um quê ali por trás, tem uma dinâmica nesse sentido aqui, Mera, tu pode gerar um monte de coisa em cima, Goblin, mesma coisa, tipo, pô, sabe o que é um Goblin, beleza, mas agora vamos botar ele pra fazer outras coisas, tá ligado? Vamos inserir ele na história de um jeito diferente. Então acho que, pô, é isso, é um ícone que não pode faltar em bestiário aí. Sim, cara. O clássico, o icônico tem o seu lugar. Pra mim é isso, cara. O feijão com arroz bem feito É. no RPG, pra mim, é o núcleo da coisa toda. De novo, eu fico lembrando daquela frase que às vezes as pessoas falam, pô, mas D&D é sempre a mesma coisa. Ah, é elfo, é dragão. E, cara, é isso. É o negócio, é o gênero que me pega mais, assim, né? Ah, a gente pode falar de RPG, de ficção científica, de mistério, de sei lá o quê. Mas, cara, o clássico dragão, goblin, um cara com uma espada, um feiticeiro. Para mim é o pano de fundo pra muito jogo. Eu não consigo me ver sem isso, Aham. sabe? Eu não consigo me ver enjoando desse gênero, desse estilo de coisa. É lógico que quando eu for jogar um videogame, eu quero que o cara me apresente um pouco a mais. Mas assim, vou jogar um RPG de mesa, eu acho que eu nunca vou enjoar de sentar e falar, beleza, vamos ser elfos, anões e magos por algumas horas, sabe? Pra mim, isso é a magia insubstituível do RPG pra mim. Pô, tamo juntasso, mano, tô contigo. Bem, meus amigos, então é isso. Fechamos não só mais um episódio de Tomos Revelados, mas mais um ano de podcast. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar a gente aí nessa jornada. Meu caro amigo Mink, é claro que foi um prazer ter aqui você conosco, compartilhando ideias, pirando. E é claro também que compartilhando esse amor, essa paixão por joguinhos de elfos e goblins. Tamo junto, cara, por muitas mesas em 2026. É isso, cara, por muitas mesas. Pô, tanto de cara que já tá indo pro 3º ano de Tomos. Passou muito rápido, tá ligado? E terminamos 2 ótimas temporadas aí. Agora começa a 3ª. Com certeza, muitos textos maneiros pra gente trazer pra aí. Feliz demais com esse ano, apesar de toda a loucura que foi. Mas encerramos bem, cara. E, pô, fazer esse episódiozinho também termina com um gostinho de quero mais, sabe? Um gostinho de, pô, vamos gravar outras paradas aí, porque tem muita coisa pra falar ainda. Então, conta comigo aí, mano. Tamo juntasso, Felipe. É isso. E aproveitando a coisa do gostinho de quero mais, se você quer um pouquinho mais de tomos revelados, convido-os a participar do nosso Apoia-se, apoia.se/MoiraGames, onde teremos um episódio especial com mais top 5 aleatórios, onde a gente vai discutir mais coisas sobre RPG, nossas coisas preferidas de RPG, sem dar muito spoiler. Sigam a gente lá, apoiem com o que vocês puderem. E lembrando, pessoal, que caso vocês não possam apoiar, tem sempre como ajudar a gente dando um like aí no vídeo, se você está vendo no YouTube, deixando um comentário no Instagram. Todas essas coisas ajudam a gente demais. E venham se juntar ao Discord da Moira Games, venham jogar com a gente.
podcast por esse ano acabou, mas as mesas não param, a gente já tá organizando algumas mesas de fim de ano lá, então cola lá com a gente, quer mestrar, quer jogar, junto com a gente, bora formar essa comunidade e manter o RPG de mesa aí vivo por muitos e muitos anos. Então, é isso, grande abraço a todos os ouvintes, por mais um ano aí de muito RPG, grande abraço, grande amigo Link, grande abraço ouvintes, até ano que vem, boas festas, valeu. É isso, galera, boas festas, vamos que vamos.